telespectadores no exato momento. Bem, gente, vamos começar aqui esse podcast especial com uma entrevista, né, com um cara que é conhecido como narrador. Ele é o narrador sem nome, né? Cada vez que a gente entrevistou o rapaz do Mangaque também, né, teve um mistério para falar a idade, agora o narrador tem um mistério para falar o seu nome. Todo mundo conhece ele como narrador do canal Narrativando, né, que é o canal que surgiu em 15 de janeiro de 2020. Tem até então quase 2 milhões e 500 de visualizações. Né? E tem um canal secundário que é conhecido como Grimório do Narrador, na qual ele falou, já defende muito, que é um canal mais pessoal, né? menos técnico ali. Bem, primeiramente vamos começar dando boa noite ao público que está, né, presente aí na live e também ao pessoal da mesa. Obrigado por aceitar o convite, narrador. Obrigado pela presença, John, Luca e Gabriel. Por favor, boa noite a todos. E aí? É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse domingo maravilhoso. Espero que todos estejam com saúde, né? A gente sabe que estamos vivendo um período aí muito turbulento com a Covid-19, né? Espero que todos estejam em paz aí. Bem, o que vamos falar nesse podcast especial de hoje, nessa entrevista com o nosso amigo narrador? Além de falar sobre o trabalho dele no YouTube, nós vamos saber um pouco mais sobre ele, né? Que é até então, a contar pelo o tempo que ele começou no YouTube, é novo ainda e o sucesso na qual ele vem adquirindo é muito grande, né? Assim, a meu até que assustador pelo tanto de resposta que ele está tendo. E Obrigado. buscando um pouco a fundo, né, para usar como perguntas aqui no Podclip, né, eu vi que eu caí numa pegadinha dele, que é um vídeo que ele fala sobre vai falar sobre o Water 7, né, o melhor arco. Aí tem, entre aspas, vídeo épico. Aí quando eu vi, não era isso, era um 1º de abril, né, para quem não sabe também é meu aniversário, né, fazendo logo merchan. E ele fala nesse vídeo, eu achei interessante, do quão trabalhoso é de ter essas duas vidas, de trabalhar para o YouTube, ter a vida do trabalho fora do YouTube, do quanto ele se sente assim, né, no desejo de fazer um material que agrade a todos, trazendo um pouco de interatividade com o público. E eu quero dizer, narrador, que você é um exemplo vivo, né, de pessoas que iniciam esse processo de criação no YouTube. Você, além de ser uma pessoa, não conheço pessoalmente, né, mostrar uma humildade muito grande, você é uma pessoa que busca realmente esse trabalho de trazer algo interessante para o público, né, isso é sensacional. Então, gostaria que você fizesse a sua apresentação inicial para a gente começar o nosso bate-papo. Primeiramente, obrigado aí por todos os elogios. Fico muito feliz que vocês tenham curtido o meu trabalho, me convidado, então muito obrigado novamente. Acho que a maioria das pessoas já vai me conhecer, mas eu vou fazer a apresentação clássica, né? Olá, eu sou o narrador, né? Eu sou o dono do canal Narrativando. Decidi fazer o canal por influência de um amigo especial que ficou me enchendo o saco falando, cara, o que você fala, não tem ninguém no YouTube, pelo menos brasileiro, que eu conheço que fala. Então vai. E aí um dia eu falei, quer saber? Vou fazer mesmo. E aí o canal foi crescendo, mais inicialmente como estudo pra mim mesmo, porque eu trabalho com jogos, né? Sou game designer e roteirista. Já tem mais ou menos 5 anos que eu mexo que eu recebo pra fazer isso. Obviamente, comecei recebendo pouco, mas hoje em dia já recebo uma quantia mais bacana. E o canal começou como um teste, né? Tipo, pra mim mesmo. Vamos fazer um vídeo explicando uns conceitos que serve como um estudo pra mim mesmo, pra ajudar outras pessoas, mas era algo mais sem pretensão. E meio que continua mais ou menos nessa vibe, apesar de eu, obviamente, pensar no que o público quer, igual eu falei naquele vídeo, eu ainda gosto de fazer coisas que me desafiem intelectualmente, né? Por isso que eu evito postar muito vídeo ou lançar um vídeo que eu não ache que tá com, no mínimo, um conteúdo interessante pra se assistir, que eu gostaria de assistir, né? Então, quem quiser conhecer lá o canal, caso não conheça, só digitar Narrativando, é o mesmo em todas as redes sociais, menos no Instagram, que é Narrativando Canal, e em todas as redes sociais eu tento dar atenção pra galera, apesar que tá ficando mais difícil a cada dia. E é isso aí, o canal fala sobre animes, mangás e jogos. Também pode falar sobre séries e cartoons, o negócio é que eu não tô tendo tempo de consumir essas coisas, mas eu normalmente analiso o que eu tô jogando ou assistindo. E acho que é isso. Eu vi que você, né, eu estava vendo uns vídeos seus, ultimamente, eu confesso que eu não conhecia, né, quem trouxe para nós começarmos esse diálogo aqui foi o Gabriel, né, do grupo aí, e, pô, achei interessante, confesso que eu vou virar fã, dei like lá nos vídeos, eu
estou seguindo a partir de agora e eu acho muito, não só eu como seus fãs também do canal, é interessante a forma de como você esmiuça, né, todas essas entranhas da obra, de como você explica, traz para o público aquela pequena cena ali que para muita gente só serve como um passar de tempo. Mas não, você traz toda uma visão técnica, né, que isso atrai um público diferenciado, né? Não só que procura aquele conteúdo maçante para curiosidades e tudo mais, não. Você realmente entra na internet e explica e dá a sua opinião. Também isso é importante, né? Antes da pré-live aqui, como você disse, né? Para quem é guerreiro, para quem consegue ler One Piece todo e não sabe se elogia, né? Então é isso que é importante a gente frisar, né? Esse respeito da opinião diferenciada, assim. Isso que é interessante. Trazendo aqui o conceito de narrativa, né? Para a gente começar embasado esse bate-papo, que diz o seguinte: narração ou texto narrativo é o relato feito por alguém de algo, de uma sequência de acontecimentos. Essa sucessão de acontecimentos é chamada de enredo e considerada um período de tempo e de espaço. Como você falou no podcast da Cúpula lá, a diferenciação entre história, enredo e a narrativa, porque a história é o que está acontecendo, né? E a narrativa é exatamente você contar e passar ao público todo aquele sentimento que está rolando naquela, digamos assim, naquela história, não é isso? Você pode frisar mais um pouco esses conceitos para a gente, por favor? Posso sim, é bem simples, né? No caso, a trama, o enredo, ou o que a gente chama em inglês de plot, é uma sequência de acontecimentos. É como se fosse literalmente várias elos de uma corrente que conectam uma coisa a outra e dão um sentido para o que está rolando ali. A narrativa especificamente é os bastidores, é como o escritor faz o design da história dele para fazer uma emoção em quem está lendo, para chamar um tipo de sentimento, para fazer você gostar de um personagem, não gostar de um personagem. Então, eu tento sempre falar isso nos vídeos, que eu não tô falando sobre, por exemplo, né, os mistérios da história em si, né, as teorias da história. Tô falando, no caso de One Piece, como o Oda fez para que a luta do Luffy contra o Usopp fosse emocionante. Aí, como ele cria isso? Não, ele faz o Usopp perder o dinheiro e ele não se importar com o dinheiro, e a Nami também não se importa com o dinheiro pela primeira vez, e esse tipo de coisa. Ele cria aquela sensação, putz, cara, coitado dele. Aí eles vão substituir ele acha que vão substituir ele quando substituir o navio. Então tudo isso foi o que o Oda pensou, o Oda e o editor. Muita gente esquece do editor, bota a culpa de tudo no editor de ruim que acontece. Mas quando as coisas são boas, o povo esquece o editor e só fala do autor. Mas o editor, no Japão, tem muita mão no mangá também. E aí é um trabalho conjunto deles para criar uma ficção que crie sentimentos em quem tá lendo. Então, a diferença principal é essa. A história, o enredo, né? É uma sequência de acontecimentos com um sentido específico que levam a algum lugar. E a narrativa é a maneira que o autor escreve essa sequência de acontecimentos para que fique interessante de se ler ou assistir. Uhum. Opa, é o, é o Luca, prazer. E eu tenho uma pergunta. Ah, você pensa assim? Na verdade, eu queria saber mais sua motivação em trabalhar com essa estética de querer conhecer mais, porque eu gosto muito disso também. Tanto que eu penso muito sobre. Quando eu vejo uma coisa, eu quero pensar no como ela foi feita. Então, eu tenho muita paixão no cinema. E eu queria saber de onde vem essa paixão sua, de você gostar de analisar as obras em geral. E também Cara, sobre. pode Pode falar, pode falar. falar. Não, desculpa, eu te interrompi. Não, ok. E também sobre essa cena que você acabou de falar, eu achei bem interessante porque eu mesmo tinha percebido isso, que o Sop sempre ficava pra trás, ele se via muito no Mary naquele momento, pela questão de não ser mais útil pro bando. Então achei bem legal que você percebeu esse detalhe. Acho que não todo mundo pegou, na verdade. Tem muita coisa que eu também devo acabar deixando passar, ainda mais coisas que fazem sentido quando você tem uma visão mais à frente da história. Mas isso é um processo normal, né? Então, por isso que é bacana que tenha vários canais e várias pessoas que comentam sobre diversos tipos de perspectiva diferente. O Deco, acho que sua tela mudou aí da live. Mas sobre como eu tive interesse de estudar as coisas, acho que foi sempre
Desde pequeno tive curiosidade de como as coisas funcionam. Eu tenho memórias vívidas eu desmontando um relógio quebrado e consertando ele. Mas o meu interesse por história começou com videogame. Eu ganhei o meu Super Nintendo lá em 2000, em 1999, eu não lembro. E quando eu ganhei ele, desde aquela idade, falava: o que você quer fazer quando crescer? Eu falo: quero ser criador de jogos. Eu repeti isso até minha vida adulta. E quando eu entrei na faculdade de engenharia da computação, eu acabei percebendo que não era exatamente isso que eu queria fazer. Envolvia isso, mas não era exatamente isso. Antes de entrar na faculdade, eu tive contato com RPG de mesa. Eu pude jogar eu gostei muito de RPG de mesa. Eu achei sensacional o fato de ser um jogo completamente aberto, onde todo mundo pode fazer o que quiser, né? Não tem limites, vamos dizer assim. E a partir daí eu comecei a estudar o que eu podia fazer para uma história ficar legal. Eu já tinha interesse em histórias em geral, mas nunca tinha sido algo focal na minha vida. E aí eu comecei a estudar aí, e quando entrei na faculdade, continuei jogando RPG, eu tive mestres incríveis, felizmente, que me deram experiências ótimas, me deixando cada vez com mais vontade. E aí, em 2015 eu comecei a mestrar minha própria mesa, e aí eu comecei, esse hobby que eu tinha de estudar como é que as coisas funcionavam, da narrativa, começou a ficar mais pesado ainda, porque eu queria fazer uma mesa legal. E também, a partir desse ano, eu peguei matérias na faculdade voltadas para isso. Eu estudava engenharia da computação, depois eu fui para ciência, mas no final é mais ou menos a mesma coisa. Só que eu pegava muita matéria eletiva de outros departamentos. Então eu peguei narrativa para mídias digitais, eu peguei princípios de jogos digitais, depois design de jogos digitais, programação para jogos. Eu peguei várias matérias, hipermídia, texto acadêmico. Eu fui pegando um monte de matéria que não era exatamente do meu curso e fui criando o meu próprio. Tipo, eu utilizei todos os créditos livres da faculdade para ir na parte que eu gostaria de trabalhar um dia. E aí, nesse tempo, eu comecei a estudar cada vez mais game design, que era o foco, e narrativa, que estava em segundo plano, mas a narrativa foi ganhando cada vez mais espaço, que conforme eu jogava RPG, eu percebi que o que eu queria fazer não era exatamente um jogo, eu queria contar histórias. E o jogo era uma das maneiras que isso podia acontecer. E aí eu comecei a trabalhar no laboratório da faculdade, a gente fez jogo, ganhou prêmio, viajou pro Brasil. Foi uma experiência muito top, que me deu contato com muitas pessoas com a mesma mentalidade que eu tinha e que foram só me puxando pra cima e eu puxando eles pra cima, meio que uma bola de neve. O ambiente que você tá ajuda muito o que você quer fazer, né? Se todo mundo tiver lá com a mesma moral, o mesmo objetivo. E aí, a partir dessa época, eu comecei a receber pra trabalhar com isso no laboratório da faculdade, e daí pra frente foi deslanchando. Até que quando eu me formei da faculdade, esse meu amigo apareceu e falou: cara, faz isso. Até um amigo que minha namorada me apresentou, então minha namorada mudou minha vida de várias maneiras. Ela me apresentou esse amigo e, cara, eu fiquei. Depois que o YouTube começou a crescer, falei: cara, isso de alguma maneira é o que eu gosto de fazer. Eu tô contando uma história aqui, né? Estou contando histórias sobre outras histórias, mas ainda assim estou contando uma história. E isso me abriu. E aí que eu sempre. Existe um conto do Gilgamesh, do primeiro herói documentado, que ele busca a imortalidade, só que ele acaba falhando nesse processo por um erro completamente idiota. Ele consegue a erva da imortalidade, mas uma cobra come, e ele começa a rir do absurdo que era tudo que ele passou pra conseguir aquilo e perder, porque ele resolveu tomar um banho e a cobra vai lá e come a erva da imortalidade. E aí ele decide se tornar imortal esculpindo a história dele nos muros de Uruk. E aí eu sempre achei muito foda essa parada de deixar um legado pra frente, uma história. Por isso que eu sempre acho que esse é o motivo que eu quero tanto contar uma história. Quero que daqui 100 anos seja possível ler algo de alguém que já existiu, ter registro de alguém que já existiu. Eu acho isso muito legal. É uma forma metafórica de imortalidade, né? E aí eu percebendo que o YouTube era mais. Acabei percebendo que o YouTube era mais ou menos isso. Eu tô deixando uma pequena marca que na vida de algumas pessoas.
E tem mudado muito a minha. Fora que abriu portas para outros trabalhos também, que eu tenho pegado fora do YouTube. Graças ao reconhecimento do canal também. Já pude trabalhar em alguns jogos que eu não vou poder falar aqui quais são, porque eu só vou falar quando eu mostrar o meu rosto. Porque senão vocês vão me achar. E eu estou escondido nesse exato momento. Então, quando eu pegar 100 mil inscritos. Não tem, tipo, eu não tenho nenhum problema em mostrar o rosto. Só que eu faço os vídeos sem minha imagem, porque pra mim o foco é o argumento que eu tô criando ali. É o estudo que eu tô apresentando e tudo mais. E eu não. Sinceramente, eu não acho que a minha presença ali faria nenhum tipo de diferença. Então eu comecei sem. Mas como o povo começou a pedir cada vez mais, eu falei, quer saber? Quando eu fizer 100 mil inscritos, aproveitar que é uma marca legal, eu mostro o meu rosto. Provavelmente o conteúdo do YouTube vai continuar do mesmo jeito. Talvez eu possa aparecer às vezes. Mas eu resolvi, 100 mil inscritos eu apareço, todo mundo fica feliz. Eu divulgo jogos que eu já fiz, que estão na Steam. É isso aí. Tem um canal. Eu creio que a partir de hoje você vai conseguir esses upgrades aí, né? Acho que a gente vai fazer parte dessa história com essa entrevista a partir de hoje. Espero. Vamos Muito testar obrigado. Tem um canal no YouTube, Vamos lá, não John. sei se vocês conhecem, tá o Haiti. Ele tem 717 mil inscritos no momento atual. Ele usa uma máscara do Bleach. E ele fala que usa essa máscara porque ele quer que foquem no conteúdo dele, não nele. Como é o caso de alguns canais. E eu gosto bastante dessa ideia. E voltando um pouquinho para a história, eu inclusive curso História, faço a faculdade de História. E Que legal, isso. cara. Eu tô fazendo o que eu também gosto bastante de contar a história. Acho que eu tô fazendo licenciatura, Fofocar. quero ser professor. E é isso, eu quero contar histórias para os alunos, ensinar a história de uma maneira um pouco mais divertida, mais descontraída. E me identifiquei bastante. Não, é isso como o narrador falou. A gente até brinquei na questão de fofoca, porque a história é uma fofoca imensa, uma fofoca antiga, né, que vem lá de muito tempo e fica fixado na sua memória, né? E é basicamente, como ele falou, a história em si é o que fica, né? É o que fica marcado e fica guardado, é o que faz você viajar, dependendo do tipo de mente que você tem. Né? Então, quanto mais sensível ao conteúdo você for, mais imersão você vai ter a qualquer história que você estiver lendo, assistindo, ouvindo. Né? Então, acredito que o narrador, acho que teve contato com esses processos, né? Para ele chegar até aqui e fazer o que ele está fazendo hoje. Porque, querendo ou não, tudo que você absorve ouvindo de contos, assistindo, de ficção, de histórias reais, se você parar e ouvir e tentar entender a profundidade dessas palavras, né, desse áudio, você sente, você absorve, né, porque isso é arte. Querendo ou não, isso é arte. Você acaba moldando o seu modo de ver as coisas, desculpa, de agir. Ou seja, são ensinamentos que você está adquirindo. Então, o papel do narrador com o seu canal é basicamente isso. Né? A gente aqui fazendo esse podcast, esse trabalho junto com 37 pessoas ao vivo, é o que a gente está disseminando conhecimento, um diálogo, né? Trabalhando um pouco da convivência de modo virtual. E isso é a magia que toda essas ações que nós fazemos traz, né? A questão da história em si, como a gente está debatendo aqui. Então é um trabalho que precisa ser aplaudido, que precisa ser reconhecido, né? Então a gente traz essa seriedade para esse tipo de coisa porque é algo necessário, né? Querendo ou não, molda caráter e molda outros tipos de comportamento. Quem quiser outra pergunta pode ficar à vontade. Lembrando, dando só um minuto, João, desculpa. O cara aqui do chat, né, mandou o seguinte: se você, narrador, tem um plano de fazer um podcast quando as coisas ficarem mais de boas, depois dessa resposta aqui, o João pode fazer a pergunta dele. Eu acho que todo mundo tem vontade de. Todo mundo que gosta de bater papo já deve ter pensado sobre ter um podcast e tal. Eu não recuso a ideia, mas pela maneira. Vamos dizer que, porra, eu chego num ponto que eu tô muito de boa mesmo. Aí quem sabe, eu poderia fazer. Na verdade, eu tenho a ideia de entrevistar algumas pessoas que eu já conheço do meio dos mangás, que tá publicando no Japão, publica na França e por aí vai, pra fazer um vídeo conversando com essas pessoas. Não sei se seria exatamente um podcast,
Mas eu tenho interesse sim de trazer alguns conhecidos meus que têm influência no meio, ou trabalham no meio, para ajudar a galera a entender um pouco como que é o processo do autor sofrendo para entregar o conteúdo semanal, mensal, para as empresas e tudo mais. Mas um podcast mesmo, semanal e tal, não sei se eu conseguiria fazer. Não sei também se seria até o meu foco. Talvez eu mantivesse. Se eu fizesse algo assim, eu manteria como alguns eventos mais especiais. Porque se eu não estivesse no YouTube, eu estaria me focando 100% em fazer jogos. Que é o meu trabalho alternativo hoje em dia, né? Eu trabalho com o YouTube e fazendo jogos. Então, eu não sei se eu faria o podcast como algo principal. Mas é uma ideia sim, na verdade, o canal Dead Jack, que é o meu amigo que me influenciou a fazer o meu canal, a gente tá até pensando em fazer um podcast junto, mas acabou não indo pra frente porque todo mundo tá muito ocupado. Mas eu adoro a ideia de ter um podcast, eu acho muito interessante. E um dia, quem sabe, né? Fica aí o mistério. A pergunta aqui, agradecer a pergunta do Drigo Underline Peruso. Muito obrigado pela sua pergunta e pela Inclusive, esse participação. podcast Pode aqui falar, foi João. fruto de muita perturbação. Que acho que quase todo mês eu mandava lá no nosso grupo: não, bora fazer um podcast, bora fazer um podcast. Até brincando às vezes. Aí uma hora saiu. A gente quer tentar manter um mais regular. A gente tá lançando um episódio agora, outro daqui a um mês. Porque realmente a gente tá sem tempo pra todo mundo pra gravar junto. E você falando assim de mangás, eu queria até falar sobre algumas obras brasileiras, inclusive, que é, não sei se você conhece, Rei de Lata. É um quadrinho. Conheço de Eu nome, eu nunca recomendo li, ler, é mas eu muito bom. conheço. É feito pelo Jeff, @panda de capa no Twitter. Ele conta a história de um mundo pós-apocalíptico, onde crianças têm poderes, se eu não me engano, chamado de dons. E é muito bom, recomendo a leitura. Alô? E tem um mangá, é um bem curtinho do Ratão, no Twitter, com H. Acho que é Drama de Ping Pong. É literalmente. O Ratão tá no meu Discord até. É bem simples e é muito bom. São crianças na escola tratando o ping-pong como se fosse a coisa mais importante do mundo. Eu já passei por isso, pô. Eu tinha um rival na escola, no ping-pong. Ele era o melhor, eu era o segundo melhor. E era terrível pra ganhar dele. Então eu já passei por Então, essa situação. Famoso asiático, né? Do ping-pong. O pior é que ele não era asiático, ele era argentino. Então o bagulho ficava doido. Imagina se fosse, sim, meu cara. e é muito bom porque agora você consegue observar vários artistas brasileiros começando a fazer seus quadrinhos, seus mangás. Menção honrosa, eu não lembro o nome exato, mas alguma coisa quilômetros da Yara Naika no Twitter, que mostra um caso, duas meninas que se gostam, só que uma não quer contar pra outra e se encontram sempre no ônibus. É muito bom, recomendo depois. E a minha pergunta, que eu ia fazer mais cedo, é uma pergunta padrão, mas como tu conheceu One Piece? Como tu começou a ler ou assistir? Cara, eu gosto de brincar que, apesar de eu estar muito longe de ser um dinossauro, né, eu já estou na internet desde o início dela, né? Então eu tô com 27 anos de idade. Não tô velho, mas já dá pra ter acompanhado muita coisa que aconteceu aí nas interwebs. Então, assim, não tem como não conhecer One Piece, né? Porque passava até no Cartoon Network há muito tempo atrás. Inclusive eu vi dublado. Só que eu achei muito bobo. Mesmo sendo criança, eu achei muito bobo. Pô, a arminha lá, as armas que a 4Kids censurava, virava arminha de confete. A arma do cara dos dois queixos que vai matar o Kobe é um martelinho. É uns negócios nada a ver, sabe? Aí eu achei Cigarro muito que é um bobo na época. pirulito. O cigarro ser um pirulito era o menor dos problemas, cara. Porque era tipo, é uma censura que dá pra entender. Pô, mas censurar a arma pra um martelinho do Gugu, aí é sacanagem, tá ligado? Pior que às vezes ele Então- chupava o pirulito e saía fumaça. Mas, então eu já tinha visto, mas eu nunca tinha passado dos primeiros episódios. Até porque a animação no Brasil não foi muito longe, a dublagem original. E depois,
no falecido Orkut, já participava da comunidade do Bleach Project, e tinha o Naruto Project e o Piece Project. É isso aí. E aí, eu lembro que nessa época o One Piece era o que sofria o bullying, era o anime estranho pra criança estranha. E então eu conhecia desde essa época. Então eu já peguei alguns spoilers. Então eu sei que tem o cara que vai ser uma caveira que vai entrar pro grupo. Eu já sabia que o Frank ia entrar pro grupo, que a Robin não ia atrair eles de verdade, que o Usopp não vai embora, esse tipo de coisa. Não sei muita coisa porque eu nunca fui atrás. Até porque eu tenho a coleção quase inteira de One Piece aqui em casa, porque eu assinava Bleach e ganhava One Piece ou Naruto. Então, aí quando voltou, eu resolvi assinar também. Eu ganhava a edição 1 e a 36, aí a 2 e a 37. Então eu tenho muita coisa de One Piece aqui em casa, tudo lacrado. Aí eu comecei a abrir pra ler e fazer os vídeos do canal. Então eu nunca procurei spoiler porque eu falei, um dia eu vou ler. Porque eu tava na internet, mas eu não interagia com ninguém na internet quando eu comecei a ler One Piece. Acho que o único spoiler que eu tomei foi que eu costumo fazer em toda obra que eu tô começando a ler, é abrir o último capítulo e ver a página de capa, algumas páginas e voltar. Que isso? E eu fiz isso, e acho que eu até já contei aqui que eu vi a Rebeca... Ah não, é spoiler. Vi uma personagem mais pra frente e achei que era outra personagem e fiquei com isso na cabeça até chegar nesse ponto. Mas eu sofri em todas as partes de One Piece porque eu não sabia nada do que ia acontecer. Eu sofri com o Mary, eu pensei que o Zop ia realmente embora. E várias Não, outras coisas. imagino. É a mesma coisa que eu falo com a galera que leu Bleach, né? Quando descobriu a traição do Aizen. Cara, quem viu essa cena no mangá ou no anime Eu e não nunca sabia de confiei nele. nada, foi uma. Foi um dos plot twists mais fodas assim da Shonen Jump na época. Tanto é que foi. Nessa época, Bleach vendia pra cacete. Mas é muito bom. É outra experiência, né? Então, assim, mas não vou dizer que de todo ruim saber alguns pequenos spoilers desses, porque eu tento fazer isso valer a pena observando como o autor estava criando esse momento. Então, vendo como é que a Nico Robin estava agindo estranho, como é que foi ali o problema do Usopp e tal. Então, eu tento redirecionar minha atenção para outra coisa e não com a parte da emoção de caramba, será que vai, que não vai? Então, de alguma maneira, eu tento tirar o melhor dessa condição de já saber certas coisas. Eu literalmente, o último capítulo que eu li foi o 374, que é, se eu não me engano, o trem chegando em Water 7. Então você não chegou a ver o Mary ainda não, né? Já? Chegou a ver a cena Só do sei que Mary? o Mary tá quebrado na parte de baixo. Só isso que eu Tá, sei. isso. Então prepare-se, tá? Porque você vai presenciar. Eu ia até perguntar a respeito dessa cena, desse momento, né? Como você vai ver ainda, né? Espero que você comente no Twitter, né? Para que a gente veja a sua reação na questão do mangá, porque no mangá eu não vi o acontecimento de Water 7, que é o que realmente destaca, que fecha assim a cereja do bolo, né? Os fãs de One Piece que estão aqui no chat sabem muito bem. Então, como você falou que está gostando muito de Water 7, então a cereja do bolo, que é praticamente o que marca o final do arco, assim, espero que te impressione bastante e faça você se sentir inspirado para gravar um vídeo a respeito, porque realmente é algo que, para todos os fãs de One Piece, pelo menos para mim, é um dos maiores acontecimentos assim que, nossa, foi impactante, né? Para você não, a gente não ficar no mesmo nessa pergunta para não rolar spoiler, eu vou trazer aqui umas perguntas do pessoal do Twitter, né, que quando souberam que era você que ia estar sendo entrevistado hoje, né, fizeram perguntas além do que você já viu. Né, então não faz sentido eu perguntar uma coisa que você ainda não leu, né, no caso. Aí o cara, o Sun aqui, o Areia Areanomi, falou o seguinte: até onde você leu, narrador? Qual você acha que é o defeito, o maior defeito do One Piece até agora onde você leu? Se tem algum defeito, de como você pode Tem. trazer como defeito que Fã você de One analisou até agora? Piece fica bolado e não gosta de admitir que tem defeito. Mas tem defeito sim. Nada é perfeito. Nada é perfeito. E é Não, por isso que pra sempre ser pode perfeito melhorar. tem que ter as imperfeições, né? Não, tipo, o fato de não ser perfeito sempre abre espaço pro autor melhorar e ficar melhor. Então, eu acho que é essencial. Nada vai ser perfeito, nunca vai ser perfeito, mas eu acho essencial as pessoas
entenderem um pouco que falar de um problema que uma obra que você gosta tem não significa te atacar pessoalmente, né? Não significa desmoralizar o que você gosta, né? Mas antes de responder essa pergunta, começou um movimento no meu Twitter, nos meus comentários, que são os fãs de One Piece que estão querendo bater nos fãs de One Piece que estão me hypando. Que eles estão tipo, deixa o cara ter experiência, vocês vão atrapalhar a experiência dele. Então, nos comentários eu vejo, pô, falando, cara, vai ser tal parte, vai ser muito foda. Aí tem um comentário embaixo, cala a boca, porra. Não hypa ele. Então, Não dá gatilho, né? Mas o problema que eu acho que o One Piece teve, assim, tem problemas pessoais que eu não julgo como problemas mesmo, é gosto. Eu não gosto da comédia exagerada e dos personagens muito caricatos de One Piece. Questão pessoal, não digo que é ruim, digo que eu não aprecio tanto isso. Mas problema mesmo, eu acho que o maior problema de One Piece até agora, que mais me incomodou, é como o Oda bota personagens em situações que não tem uma saída e ele faz com que eles sobrevivam da maneira sem explicação. Exemplo, Enel. O Enel, ele solta um raio que estoura metade da ilha e o pai da Conis vive sem nenhum arranhão. Isso eu fico, não, cara, isso não tá certo, porque isso quebra a própria criação de conceito e do personagem. O mesmo acontece com a Robin, com o Sanji, com o Zoro, com o Usopp. Com o Usopp eu deixo passar, porque ele deu só um dedinho assim na testa do Usopp. Tudo bem ele sobreviver. Mas quando ele tava lutando contra a galera naquele templo de pedra mais embaixo ali da terra, ele luta pra matar. E todo mundo ali sobrevive sem nenhum arranhão. Literalmente, eles saem de Skype 10 horas depois, sem nenhum tipo de consequência no corpo. Eles nem doendo tão, sabe? Isso pra mim tira a seriedade que a história deveria ter. Então, pra mim, o problema nem é que eles sobrevivam, nem nada do tipo. O problema é botar os personagens em situações onde a morte seria a única solução. Não solução, né? Mas o único caminho narrativo que faz sentido acontecer. Né? Então, essa parte no Enel me deixou bem incomodado. E também acontece com o Pel, né, em Alabasta. Ele leva uma bomba atômica lá pra cima e explode. E depois sobrevive com a perna quebrada, sei lá, ele volta numa muleta pra cidade. Isso eu achei que quebra também a criação emocional que o Oda faz naquela situação. Me falaram num comentário que volta e meia... Eu tento não ver tantos comentários de One Piece pra não pegar spoiler, mas às vezes a curiosidade de ver o que a galera tá falando me pega. Me falaram que não, é porque vai ter um poder da Zoan que você vai ver no futuro. E aí isso entra numa discussão que eu tenho no meu canal, que muita gente que não manja de narrativa não tem dificuldade de entender, porque faz todo sentido, porque eu que tenho que explicar isso direito, porque sou eu que estou fazendo o vídeo, sou eu que estudei o assunto, que é o seguinte, na escrita, explicação futura não justifica erro passado. O que significa isso? Uma história só pode trabalhar com coisas que já foram apresentadas. Se um momento utiliza uma informação desconhecida para o leitor e influencia a história de maneira drástica, é algo ruim, é efetivamente ruim. Por quê? Talvez as pessoas, antes de responder por quê, talvez alguém possa falar, mas Pera que o chat me desconcentrou. Pera aí, chat. Eu não posso olhar o chat senão me desconcentro. Que é o seguinte, mas uma série de mistério, ela não apresenta informação pro espectador ou pro leitor e faz você ficar interessado e não é ruim. Por que isso acontece? Isso acontece porque eles te dão informação sim, só que eles te dão de uma maneira específica para gerar sentimentos e vontades específicas, entendeu? Então, tudo tem que ter informação pré-estabelecida, porque senão o leitor se sente traído. Então, a explicação futura não justifica erro passado vem disso. A história tem que ser escrita de acordo com tudo que já foi escrito antes, e não tirando da cartola um acontecimento que vai ser explicado no futuro. Então, eu acho que o maior problema de One Piece nem é esse, eu só entrei nessa tangente para explicar esse conceito, porque por causa do Pel, que explode e vira águia, vai lá em cima, explode, e me comentaram sobre isso. Não, é porque ele vai ter um poder no futuro, sei que lá, o que não faz sentido. Na escrita, pode fazer sentido para o fã ou para a história,
mas pra escrita não faz sentido. Então, esse tipo de cena, era pra morrer e não morreu, que me deixa mais incomodado no One Piece. Esse seria um erro que eu falo. Ok, eu acho isso um erro. Se botasse o Oda na minha frente, eu falaria, Oda, você é foda, você é um gênio. Cara, é incrível o que você Isso faz, acontece mas isso aqui é um muito. erro. Isso E acontece eu ia muito. discutir com ele até não poder mais. Agora que você falou desse e tudo, vem na minha cabeça várias coisas. E na época que eu tava lendo Skypiea, me deu um desespero tremendo ver aquele ser onipotente que podia te matar em qualquer lugar que você tivesse se você falasse mal dele. Que é o Enel. O Enel realmente pode fazer isso. Só que depois, quando acabou o arco, ninguém teve um machucado, uma ferida. Até o cara que eu achei que tinha morrido, que foi o pai da menina. É o pai da Conis, pô. Ele É, nem lutador é, porra. tipo, Como é que ele eu acho que o único sobreviveu? personagem que tem a capacidade de sobreviver a esses ataques é o Zop, porque tadinho sofre, viu? O cara sofre, todo o arco apanha pra morrer, mas não morre. Essa é outra crítica pessoal que eu tenho. Não digo que é ruim do One Piece, mas eu fico revoltado. É como o Oda machuca o Usopp e os personagens masculinos em geral. Mas quando é com a Nami, ele dá tipo um arranhãozinho. Na luta da Nami com a mulher que tem o cabelo que vira espinho, a Nami sai com tipo um arranhãozinho assim no braço com um sanguezinho. O Usopp toma um taco de beisebol na cara e ele faz um raio-x do nariz do Usopp quebrando, com os dentes saindo. Eu fico muito puto com o Oda. Será Eu fico que não é a muito puto com o proposta Oda. como é que se diz, trazer o cômico pra obra? Você não acha que é isso? Tipo, o objetivo Não, do Oda é esse com o Sop? sinceramente, eu não acho isso um erro. É uma revolta pessoal de Ah, tá. ver alguns personagens tão ferrados e a Nami nunca sai com um arranhãozinho. Eu fico, não, cara, se machuca também, quebra uma perna, sei lá. Eu fico revoltado, cara. Fico revoltado com isso, Neste exato porque. momento, subi na hashtag no Twitter machista o narrador. Mentira, brincadeira. Não seria, porra, Oda. Porque perde pra mim. É uma reclamação pessoal, mas pra mim perde o nível de seriedade que as coisas estão se propondo a acontecer. É uma batalha mortal. O poder daquela mulher é tosco, mas, cara, ela perfura uma parede com aquilo. A Nami, que não é uma lutadora, ela consegue. A luta dela é uma gag 80% da luta. Ela tenta usar os negócios do Usopp, sai confete, sai bolinha de sabão, sai um palhaço. Só que a mulher que, tipo, é a número 2 ou 3 sei lá, da Baroque Works, é uma criminosa procurada, porra, um agente perigoso, sei que lá, é uma lutadora, uma assassina treinada, especializada, mas ela tem dificuldade de lutar contra a Nami, que tudo bem, é uma ladina, é o arquétipo do ladino e tal, mas a luta não se desenvolve de uma maneira que eu achei bacana, eu achei cansativa. Aquela luta, na verdade, as lutas de Alabasta eu achei bem cansativas. A galera me hypou muito Alabasta, eu falei, galera, eu não achei tudo isso não. É bom, é legal e tal, mas tem muita coisa enrolada aqui que pareceu que durou mais do que deveria. Principalmente por causa desse tipo de luta que aconteceu. Mas a luta do Usopp é muito boa, é uma que eu gostei muito. Eu acho que as lutas que o Chopper aparece também são bem A interessantes, luta, a porque luta do ele Chopper com o Sop naquela da Uma torneira lá é muito pergunta. interessante mesmo. Eu acho que eu gostei porque bastante. são dois personagens que usam a inteligência pra sair da situação. O Luffy soca e o É, Zoro fala: preciso ficar mais forte? Tá bom, pô, ele tô mais só saca a forte. espada. É, Enquanto o Usopp e o Chopper, o Chopper usa lá o point dele, né? O target, sei lá, que ele usa pra ver usa. Brain para Point. pensar uma solução pra lutar, vencer da pessoa. Brain Point. E o Usopp é um trickster, né? Ele tenta sempre arranjar uma maneira. Tanto é que a luta dele com o Luffy é bem bacana. Se o É. Usopp não tivesse todo ferrado, Uma eu ia pergunta, tu apostar no leu Usopp. o mangá em Alabasta ou assistiu o anime? Eu só leio o mangá Então, pra fazer se tu análise. começar a assistir o anime, acho que tu vai ficar chocado com o tanto que eles enrolam. O tanto de. Eu vi a cena da luta deles, eles ficam se encarando Isso, e 5 além minutos, eu fiquei, disso, meu eles Deus. às vezes criam mais narrativa, até usar essa palavra, no meio do arco para dar mais ênfase. Principalmente eu vi isso em Alabasta, que eles mostram mais histórias do que está acontecendo no país, de mais pessoas sofrendo com a seca, de promessas que o rei fez e não conseguiu cumprir. E é, Até uma coisa que eu achei estranha, Alabasta também,
é que a conversa do rei com o amigo de infância lá da Vivi é muito. É feita de um jeito muito. Quando você vê o simbolismo da coisa, é o rei num trono em cima, olhando de baixo pra cima, falando de maneira metafórica, misteriosa, e o garoto não consegue formular nenhuma frase, já tá puto. É alguns momentos que dá pra, quando você já gosta de estudar mais esse tipo de assunto, você entende que o autor quer claramente criar algum tipo de dúvida ou intenção na hora que você tá lendo ali. Só que pra mim, essas coisas ficaram de uma maneira tão na cara, vamos dizer assim, sem a delicadeza que uma história normalmente exige, que parte do conflito pra mim ficou bobo. Tudo se resolveria se o rei falasse com as pessoas ali, como aparentemente ele sempre fez, porque ele faz pronunciamento, a Vivi fez o pronunciamento lá no final e tal. Só que isso não acontecia pra conveniência do roteiro, entendeu? Então, por alguns desses motivos, eu achei que Alabasta não foi tudo isso que me falaram, apesar de sim ter muitas coisas legais. Eu achei que teve muito momento bacana. Mas até hoje eu ainda prefiro o East Blue. Pra mim, East Blue, até o momento, é o ápice de One Piece. É maravilhoso como é que é feito. O meu único problema com o East Blue é o Homem Pérola. O resto tá A incrível. ideia de Alabasta é boa, mas a execução não foi tão boa assim. É um ótimo arco, é um dos meus preferidos, de qualquer forma, por causa dos personagens. Trazendo um pouco a galera do chat aqui, falando, né? Tem muita gente comentando aqui. Eu agradeço de coração aos fãs do narrador por estar presente nessa live, tá, galera? Aos fãs, aos seguidores do Podglyph no Twitter, tá? É um prazer imenso estar fazendo esse episódio com vocês aqui. Divirtam-se, fiquem à vontade para conversar no chat, para mandar mensagens, né? Temos 52 pessoas ao vivo agora. Vamos ler alguns comentários aqui. Por exemplo, Nogueira 1 fala que o maior defeito de One Piece são as lutas, e realmente, para quem busca as lutas, não veja One Piece que não é focado nas lutas, tá, galera? O Cirno Sol fala que o que ele acha que é a melhor coisa da história ou a melhor qualidade do Oda como escritor. Eu acho que tu chegou a destacar isso aí na pergunta anterior, não Ah, foi? essa é. Não, não cheguei a falar isso aqui, não, eu acho, pelo menos. Eu posso estar ficando maluco, mas eu falei isso em alguns vídeos. Cara, parte boa de One Piece parece meme falar, mas é até difícil de escolher um. Porque realmente é impressionante como o Oda, com 22 anos de idade, começou a escrever One Piece em um nível de qualidade muito alto. Então. É difícil falar, não, essa parte aqui pra mim é melhor de One Piece, no quesito de escrita, né? Ó, porque o world building é muito bem feito, a motivação emocional dos personagens é muito bem feita, os conflitos emocionais também, o ritmo da história, tudo, cara, tudo é muito bem feito. O Water 7, pra mim, foi meio que o ápice disso, porque é tanta coisa acontecendo. Ok, fica meio denso ler de vez em quando? Fica. Eu tô lendo Berserk pra preparar o próximo vídeo do Golden Age, por exemplo. Cara, a leitura de Berserk em questão de ritmo é melhor do que One Piece. Eu leio 50 páginas de Berserk, parece que eu tô nas nuvens, assim. One Piece é texto pra caralho, é imagem pra caralho, é personagem pra caralho, a coisa pra caralho acontecendo, então fica. Não é que é ruim, mas é denso. Eu tenho que parar e ler devagar. É muito balão de texto, é muita piada pra lá e pra cá e tal. Só que não é ruim. É só muita informação que exige uma atenção ali pra você. É isso que eu ia comentar contigo, narrador. Você não acha que esse processo seu do profissional, assim, atrapalha um pouco a sua imersão pro lado mais atraente e divertido da obra? Ou sempre só aquele olhar profissional você acha que não te atrapalha um pouco, assim? Você Cara, já se autocriticou ao analisar alguma obra, assim? como assim autocriticar? Tipo, digamos assim, você analisa tecnicamente uma obra, mas tem o seu Emocional. lado, o outro lado, que é o da diversão, que é o vou ler por realmente querer gostar dessa coisa sem criticar de forma construtiva por ser, tipo, narrador, entendeu? Tipo isso. Uhum. Já chegou a se autocriticar ao ler alguma coisa assim? Não, não vou agir dessa forma porque é o meu lado aqui que é o profissional, vou tentar ver com a outra visão aqui. Se você acha que existe isso em você, assim, atrapalha de alguma forma? Cara, eu acho que eu consigo perceber quando eu gosto de algo por gosto pessoal e quando eu gosto de algo ou não por gosto técnico. Eu acho que eu consigo fazer essa divisão. Não vai ser perfeita, todo mundo tem suas influências, é impossível remover isso 100%, mas eu acho que eu consigo fazer uma divisão decente, pelo menos. Porque, por exemplo, minha obra de mangá preferida é Bleach.
Eu nunca escondi isso. Só que tem uma série inteira no meu canal descendo pau em Bleach. Ainda bem. Então, É isso. mas eu não fico incomodado em ler. Eu não fico incomodado em ler Bleach. Quando eu reli Bleach pra fazer os vídeos, eu gostei. Tipo, eu tive a experiência gostosa de ler. Isso aqui é bacana e tal. Só que enquanto eu lia, eu conseguia ver, tá, isso aqui é um problema, isso aqui é lá. Mas não atrapalhava o fato de eu gostar das bancais, do design de personagem, de alguns conceitos e tudo mais. Então, eu acho que eu tenho essa divisão. E eu acho que essa questão de saber a parte técnica, pelo menos pra mim, acontece mais o contrário. Eu comecei a gostar de mais obras por causa desse conhecimento. Porque é toda uma camada nova que eu nunca tive contato antes, quando eu era mais novo, né? Que eu posso apreciar. Ver, por exemplo, como é complicado analisar o world building que o Oda tá fazendo e falar, caramba, esse cara é muito bom, olha isso que incrível. Então, que talvez eu não apreciaria. Por quê? Porque eu não gosto do humor do Oda, eu não gosto dos designs do Oda. Questão pessoal. Só que, vendo a qualidade técnica da parada, eu começo a ficar interessado até em ver como que isso está se desenvolvendo, como que ele continua tendo essa qualidade. Então eu acho que, pelo menos pra One Piece, tem me ajudado a gostar mais da obra. Porque a estética de One Piece é bem o contrário do que eu gosto. Eu gosto das paradas menos cômicas e mais Eu sérias, acredito vamos dizer que assim. o próximo Então, arco, sem contar. Fechando todo o Area 7 e Enies Lobby, acho que o próximo arco é Thriller. É um arco considerado cômico pra caramba, mas eu acho que, sem dar spoiler, eu acho que esse arco marca uma divisão da história de One Piece. Uma coisa que eles não conseguem mais fazer a partir desse arco, que eles fazem com perfeição nele. Eu vou esperar tu ver pra ver se tu pensa do mesmo jeito. é que, é que assim, não que One Piece não tenha momentos sérios. Os momentos sérios de One Piece são muito bem feitos. E eu acho sensacionais. Mas eu acho que. No fim, o meu apreciamento técnico da parada, pelo menos pra One Piece, me faz gostar mais de One Piece. Outras coisas é que assim. Se o negócio é ruim, é mais fácil alguém perceber porque algo é ruim do que porque algo é bom. Isso eu acho que todo mundo consegue entender o porquê. Mesmo que instintivamente, você lê algo ruim e você fala, putz. Aí você lê algo bom e você fala, cara, isso é muito bom, eu adoro. Mas você não consegue formular exatamente o porquê você adora aquilo. Fora algumas coisas, tipo, a história é muito boa. Tá, por quê? Porque os personagens são legais. Tá, por quê? Aí a pessoa começa a ficar sem algumas respostas. Aí, no caso, eu tenho elas. Porque o arco de personagem é bem feito, a mentira do personagem é bacana, a verdade dele, o processo que ele encontra, parará. Aí você entra na parte da escrita mesmo. Que é o que faz a gente ter essas sensações. Então, respondendo a pergunta, eu acho que eu saber a parte técnica me faz gostar mais das coisas. Se a parada já era ruim tecnicamente, eu já tenderia a não gostar dela, porque em geral as pessoas já não gostam desse tipo de coisa, porque os problemas ficam muito mais óbvios. Então, eu acho que é mais ou menos isso que acontece. Mas eu não sinto que eu fico, caramba, estou analisando com a mente técnica. Não, mas eu não consigo desligar também. Por exemplo, eu tava vendo, meus pais estavam assistindo ano passado, uma série da Netflix sobre uma família de pessoas com poderes. E aí tem o garoto que viaja no futuro e volta pro presente, ele é uma criança. Umbrella Academy. Enquanto eu tava assistindo com eles, eu ficava assim. Tal coisa acontecia, eu falar, vai acontecer tal coisa. E acontecia. Literalmente, tipo, alguns minutos depois acontecia. Aí meus pais ficavam falando, nossa, você sabe mesmo, hein, filho? Eu falei, gente, eu estudo isso há mais de 10 anos, é pra eu saber, pô. Eu não falo, eu só falei isso com meus pais de sacanagem mesmo, mas normalmente eu não estrago o prazer dos outros. Acho que tipo, é meio bobo fazer essas paradas. Eu não comento nada enquanto eu assisto, eu fico quieto. Mas algumas coisas dá pra ver. Só que saber o caminho é diferente de andar pelo caminho. Então, e esse caminho existe por um motivo. A gente tem essas técnicas de contar história porque elas funcionam. No livro Escrever Ficção, do Luiz Machado de Assis Brasil, não sei se esse é o nome dele, desculpa se eu errei, ele fala sobre como o nosso cérebro processa informação. Então, as técnicas existem porque são a maneira mais eficiente do nosso cérebro encontrar uma informação, armazenar a informação, interpretar essa informação
e tirar uma conclusão dela. Então as técnicas de narrativa ajudam esse processo a ficar mais claro e mais fácil. Eles potencializam o que o autor quer. Então, quando essas técnicas estão ausentes, é mais difícil para o nosso cérebro entender essas coisas, porque existe uma parada mecânica, sabe? É igual a gente respirar. É automático, mas é um processo super complexo. A mesma coisa em ler ou entender as coisas. A gente não percebe a complexidade das nossas sinapses, da maneira que o nosso cérebro vai fazer esse processo inteiro, dos impulsos eletromagnéticos. E as histórias evoluíram para se adaptar a esse gosto humano. Por quê? Porque a história é uma das maneiras mais eficientes que se tem de transmitir informação para o futuro. Algo que é complexo pra cacete. Pra quem. Quem que foi que tava dando aula, vai dar aula de história aqui? Foi o John. Então, quando você for ver, ensinar é muito difícil. Então, ainda mais se for de ensinar de uma maneira que não é divertida. É uma parada que é complexa demais pra fazer. Então, nossos antepassados, lá nos primeiros humanos, com essa capacidade de contar histórias, mesmo que apenas visualmente, sem a fala, foram descobrindo as melhores maneiras de fazer com que essa informação seja digerida de maneira simples pra gente e passada pra frente no futuro. As histórias nasceram como regras de sobrevivência. A história, antigamente, reflete até alguns contos Green, né? Da Chapeuzinho Vermelho, pô, não vai na floresta. O menino que gritava lobo, não minta. E por aí vai, né? Os três porquinhos, não abra a porta pra estranhos. E não seja não seja preguiçoso, né? Que os irmãos eles tentam construir casas de maneira mais fácil, porque eles têm uma preguiça de construir a casa de tijolo. Então, história é uma parada super complexa. Então essas técnicas existem para potencializar o poder do autor. Os autores que não usam elas, naturalmente vão ter histórias que atraem menos pessoas. Você pode gostar, porque tem um tema que você curte, porque tem um personagem que você se identificou, porque é um monte de assunto. Mas, em geral, elas vão ter mais dificuldade de fazer isso. Então, por esse motivo, eu acho que minha capacidade de analisar as histórias só tendem a me fazer gostar mais de coisas que eu não gostaria por causa do tema, tipo One Piece. Né? A estética e a comédia não me agradam, não é meu chamariz. Mas, como é tão bem feito, me atrai pela pura qualidade técnica que aquilo tem. E o que já não teria isso, não me atrairia. E se me atrai, tipo Bleach, que tem vários problemas, eu continuo gostando da estética, eu continuo gostando do tema, das paradas, eu continuo lendo, sem nenhum problema. Não me faz, caramba, esse arco de personagem tá terrível, fechei o mangá, nunca mais vou ler. Eu não tenho isso. Então eu acho que, pra mim, é só um plus. Eu tenho que me incomodar muito com história pra parar de ler no meio. E eu particularmente gosto bastante de coisas consideradas ruins. Muitos finais o pessoal. Muitos Seu finais o pessoal masoquista. achou péssimo, tipo Bleach, Fairy Tail, Neverland, Kimetsu no Yaiba. Eu gosto desses finais. Eu sou muito. Eu não sei. Eu gosto Você que tá desses ganhando, finais. cara. Quem gosta de mais coisa, que sai ganhando. Quem não gosta de nada, Eu fica tô sem poder lendo, aproveitar um monte de coisa. É verdade. Eu tô lendo Good of High School É. e às vezes a história fica sem pé, nem cabeça, só que você continua lendo porque você quer saber onde o autor quer chegar, como ele chegou ali, por quê. E eu acho que estão estendendo demais até a obra. Tá indo pro finalzinho. Espero que não tenha outro arco depois desse. Qual que é o anime que cortou aqui Good of High o School. nome do anime? The God of High The School, God of High School, é isso. Ah, God of High School, tá. E Eu tenho uma pergunta. já terminei. Já terminou? Fala que era Então? isso mesmo. Ah, tá. É que no começo desse podcast você tinha falado que nos jogos que você jogava no Super Nintendo, sei lá em qual plataforma você estava jogando depois, que você se interessava bastante pela história, né? Você, por exemplo, eu gosto muito disso também. Na verdade, as coisas que mais me atraem nos jogos, por exemplo, jogos da Square Enix, Final Fantasy, próprio Kingdom Hearts, que muita gente detesta, eu amo. Mas quais você jogava, quais você. Não sei se você ainda joga, mas jogos que te despertaram interesse narrativo. Hoje em dia eu não jogo tanto por causa do tempo. E o tempo que eu tenho pra jogar, eu prefiro jogar
ou algum card game com algum amigo, ou eu voltei a jogar Ragnarok com alguns amigos também, um servidor todo customizado aí, que mudou todas as classes, mas enfim. Mas eu adoro RPG single player. Eu tendo a preferir mais os orientais, porque, vou dar opinião impopular aqui. Eu acho que, por exemplo, Skyrim não é lá essas coisas. Então, acho a história muito, Putz, muito meh. agora ativou o cancelamento supremo. Apesar de Oblivion ter uma história muito melhor. Oblivion pra mim é melhor do que Skyrim em quase todos os sentidos. Mas enfim, eu gosto muito de RPG single player, adoro as histórias. No PlayStation 1, o que eu mais joguei foi Breath of Fire 4. Pra mim é um dos melhores RPGs de PlayStation 1 que tem. E outra opinião impopular, é melhor do que Final Fantasy VII. Nossa, bem, em questão de gameplay, nossa senhora. Pelo amor de Deus. É que o povo não conhece. Mas se conhecesse, é concordar. O que eu gosto do Final Fantasy VII é mais o world building mesmo. Por exemplo, eu fiquei muito... Isso é sensacional, é muito eu legal. fiquei impressionado como fizeram isso na época. Parece que é uma série inteira, assim. Parece que é nível One Piece de tamanho, de proporção. Mas realmente a gameplay é muito datada. Envelheceu muito mal o Final Fantasy VII em questão de gameplay mesmo. Não, em questão da história, eu acho sensacional. Eu já vi os filmes e tal. Eu acho muito bacana. Eu quero jogar o remake. Eu gosto de Final Fantasy. Eu joguei também o 9. Joguei o 4. O 9 é o melhor e apenas. Eu joguei mais. Eu joguei muito RPG no PlayStation 1. Legend of Mana. E teve outros. Aí no computador, eu joguei mais MMORPG. Tem inclusive uma série sobre MMORPG no canal, que é um dos meus vícios. E aí eu gostava muito mais das histórias que os jogadores criavam entre si, né? Dos momentos incríveis e tudo mais. Mas atualmente, deixa eu abrir aqui minha Steam. Eu joguei Hades, tem uma história bem divertida, contada de uma maneira divertida. Bastion tem uma história bem legal. Tem uma história bem legal também, gameplay bacana. Transistor, eu gostei muito da história. É uma história bem pessoal, mas eu achei ela bem, ela é bem meio diferentona, assim como ela é contada, mas eu gostei também. A história de Dot Hack GU. Dot Hack, pra quem gosta de Sword Art Online, Dot Hack é o pai de Sword Art Online. Foi, acho que, a primeira mídia japonesa que tratava sobre ficar preso dentro de um MMORPG. E hack ele tem série de jogo, mangá, anime. Tem muito conteúdo hack, né? Eu tava vendo. Nossa, demais. Animes. Tem muito anime, muito episódio, muita saga. Sim, mas o anime, em geral, é muito ruim, coitado. Mas os jogos são muito bons. Na verdade, o Infection envelheceu muito mal também, igual Final Fantasy VII. Mas o Hack GU tem um port pra Steam, são 4 jogos pelo preço de um, tá R$120, em promoção fica 50. Vale muito a pena pegar, a história é muito top. É meio doidona, mas é muito top, é interessante. Então eu joguei muita coisa, cara. Mas acabou que o que me chamava a atenção em questão de história mesmo, eu acho que sempre foram os animes. Esses acabaram sempre me puxando mais pelo ponto da história. Os jogos me acabavam puxando mais pelo gameplay. Daí que veio a vontade também de trabalhar com game design. Entendi. Você já viu Monster? O anime, no caso? No caso, você tá falando do Urasawa. Monster, História do Médico. Você já viu? Eu já li o mangá há muito tempo, um pouco. Eu não terminei. Eu quero reler. Eu quero fazer vídeo sobre Monster. Nossa, então, Homunculus, acho que você vai ter 20th muito Century conteúdo Boys. pra fazer isso, porque Não, tô ligado. narrativamente esse anime é absurdo. Sinceramente, Tem um meme que eu botei na minha stream, que eu de vez em quando faço stream aqui na Twitch. E aí tem um meme que nos comentários do YouTube e nos comentários do Twitch sempre aparece a mesma frase feita por pessoas diferentes. Você já leu algo do Urasawa e nunca é a mesma pessoa, só que é sempre a mesma frase com as mesmas letras, escrita do mesmo, sem maiúsculo, é tudo igual. E a gente zoa que às vezes entre parênteses aparece Monster, 20th Century Boys, sei lá o que. Eu falo que é o culto do Urasawa, é sempre a mesma frase com pessoas diferentes. Parece que é igual o povo de One Piece, que fala quando sai o próximo vídeo de One Piece. Essas duas frases que eu vejo nos comentários. né? Fandom é bem fiel, né, a obra. Voltando aqui, sei que o papo tá muito bom, galera, mas estamos chegando no nosso limite de tempo aqui. Vou ler um pouco das perguntas aqui do chat, né? Porque então, estamos falando com o narrador, então é super normal ter muito diálogo, tá, gente? A gente não esqueceu de vocês aqui, não. O Biel Ré falou o seguinte,
qual o seu personagem preferido dos Mugiwaras? Eu E fico por quê? Eu fico entre o Usopp e a Nico Robin. Acertar. Quem falou o Soap no chat acertou, galera, hein? Realmente é o Usopp e a Nico Robin. Pra mim é a Nico Robin, pra mim é o preferido. Ela é O sensacional. motivo é porque eu acho que eles são os que têm as questões mais interessantes pra mim, narrativamente. Não que os outros sejam ruins, mas eu acho que eles são mais simples. Pô, o Luffy é um protagonista muito simples, por exemplo. Não que seja ruim, tá, galera? Tem gente que vai gostar exatamente disso. Mas eu consegui me identificar mais com o Usopp e com a Robin. O Usopp, ele é um humano no mundo de monstros, né? O que é bem legal. Ele é a gente ali, ele é a nossa perspectiva naquele mundo. Eu acho bacana que a maneira que ele tem que lidar com os problemas sendo uma pessoa normal. E a Robin, porque ela ainda tem uns mistérios sobre o que ela realmente quer, o que ela realmente vai fazer, o que ela procura é bem diferente dos outros personagens, enquanto o Zoro... o Chopper quer ser o maior médico do mundo, o Luffy quer ser o maior pirata do mundo, o Zoro quer ser o maior espadachim do mundo, o Sanji quer encontrar o All Blue, mas isso significa ser o maior cozinheiro do mundo. A Nami quer ser a pessoa mais rica do mundo. A Nico Robin quer encontrar a história. E eu acho isso muito foda. Então, é um objetivo que se destacou muito pra mim porque tá ligado diretamente com os mistérios, né? Então, também gosto muito disso nela. E o fato dela já ter sido de vários lados da história, ela tem envolvimento com vários personagens, abre muito espaço pra ela brilhar do ponto de vista da escrita. Então, eu tenho muita expectativa pra ela. Bom, o Biel realmente pergunta aqui a respeito se você gosta de nenhum humor de shounen ou só de One Piece em particular. Acho que você já respondeu essa pergunta aqui, né? Acho que é mais de One Piece. Em geral, o humor de shonen tende a ser algo que não me atrai tanto, mas em One Piece isso vira muito problema porque tem muito. Alguns o Oda acerta, eu já ri com algumas piadas do Oda. Eu dou mais risada com as piadas contextuais do Oda. Por exemplo, o Lucci, né, o cara da CP9, Uhum. ele tem um pombo. E aí, quando o pombo começa a falar, o Luffy fica completamente transtornado. Tipo, cara, o pombo tá falando! E ninguém liga pra isso. Só o Luffy. E eu achei isso muito engraçado, porque, cara, é um pombo falante. E ninguém se impressiona, só o Luffy. Parece que o Luffy se conectou com a realidade. Tipo, cara, tem um pombo falando. Então tem umas coisas idiotas assim que eu dou risada. Mas isso é outras, muito bom, velho. Outras fica muita piada, tipo... a Nami gritando e dando porrada na cabeça do cara. Isso já me cansa um pouco, entendeu? Tipo, na minha... É mais questão pessoal mesmo, como você falou, né? Como eu tenho as minhas experiências de humor, mais humor besterol, então One Piece tem muito desse humor besterol, eu racho de rir com os mínimos detalhes que eu pego assim. Como, por exemplo, como você falou, as reações rápidas, junto com o áudio de fundo, efeito daquele pam. Doido, aquilo ali é sensacional. Quando o Sanji fica com os dentes serrilhados, dentes pontudos, junto com a Nami, junto com esse som de efeito de fundo, com piadinhas assim um pouco mais besteróis assim mesmo, eu acho muito engraçado. Ainda mais como a Stella Underline Evil falou aqui no chat, né? Que ela sente falta desse lado cômico dos personagens do arco atual. Até porque, né, houve o amadurecimento da obra, né, e dos personagens em si. Né, teve o time skip ali que trouxe essa explicação toda que você vai ver também no time skip. Eu sei que rola um time skip, isso eu sei que rola. Isso, aí você acaba tendo quebra realmente. Então, esse lado humorizado do bando. Né? Porque assim, estão entrando no New World, que é uma coisa mais séria agora, chega de brincadeira. Então, não tem mais aquele relaxar, né? Aquele aproveitar o tempo extra no navio. Então, basicamente eu acho que esse caminho em One aí. Piece, eu acho que é mais porque a quantidade de piadas acaba me cansando. Por exemplo, quando eles estão indo resgatar a Robin no trem, tem muita piada ali. Muita piada que eu não acho. Tipo, a própria luta do Sanji é uma grande piada. Então, eu acho que isso fica cansativo. Não condiz com o momento. Tá todo mundo ali muito tenso, a situação tá drástica, tá tudo indo pro brejo. E os caras tão com o cara tirando miojo pelo nariz. O Frank. Tá, tudo bem, o Frank e Centauro foi até legal. Isso eu tô me foi, segurando foi um pouquinho pra inesperado. não rir aqui. Mas tem muita coisa. Teve muita coisa ali nesse momento que ficou tirando o foco do o que pra mim era o mais interessante. Mas assim, eu gosto de comédia. Eu, por exemplo, tenho um dos meus animes de comédia preferido é o Detroit Metal City.
É um anime que tem baixíssimo valor de produção e ele usa Mano, isso a seu mas é favor. uma comédia muito, muito foda mesmo. Detroit Metal City É, é muito escrachado, velho. é É muito muito bom. escrachado. É Então muito eu bom. gosto desse tipo de coisa também. É só de One Piece que algumas coisas não me agradam e como tem muito, eu Eu acabo gosto ficando desse cansado. tipo de humor que quebra expectativas. Tipo, o Luffy dentro de uma cela, quase morrendo, ele tá imitando o Sanji fumando. Não, essa aí foi legal também. Tem algumas coisas assim que são divertidas. É o negócio aqui tem. Eu acho que, pô, o arco do Fox, pelo amor de Deus, é um arco de piada gigante, basicamente. É, Só que eu tu não ri com acredita, nenhuma tu acredita, piada, mano. narrador, que O eu quê? pensei que esse arco fosse, Muita gente não acha. fosse canônico, tu acredita? É, Quando me muita gente comentou disseram, isso, muita gente quando me comentou isso. disseram que era canônico, eu não acreditei. O tanto que eu ri, cara, o tanto que eu ri desse arco né, é surreal, assim, velho. Tipo, na hora do Nossa futebol senhora. lá, com os dois com a bola com o Sanji com a bola na cabeça, tipo, brigando com o Zoro lá por aquelas tretas dele. E também o Luffy atrás do Fox lá, ele fantasiado com o cozinheiro. Isso é bom. Eu dei Pra uma mim é risada bom, nesse mano. Acho arco. demais, moleque. Eu dei Eu acho que uma esse é um risada arco nesse arco. mais transitório Que pra, foi a do. pro que ia acontecer. É, mas É, não, é transitório. um arco com menos importância em geral e tal, mas esse foi difícil pra ler porque eu não tava rindo de nada. Mas eu ri de uma piada. Que É, foi o momento do. Que o Chopper ele é pego pela equipe inimiga e ele fica desesperado. E aí. Acho que eles pegam o cavalo primeiro de volta. E o Chopper fica desesperado, chorando. Aí o Sanji fala: Não, fica tranquilo que a gente vai recuperar nossa comida de emergência e tal. E aí o Zoro fala: Não, ô Chopper, para de chorar, você é um pirata, você tem que agir como homem. Aí o Chopper ele cruza os braços, fica meio badass assim e fala: não, eu não estou com medo mais, eu sou, tipo, eu sou pirata, eu sou corajoso, eu sou um homem. Tipo, esse momento eu dei uma risadinha e tal. Isso é legal, porque é a interação dos personagens de maneira natural. Alguns momentos mais forçados que não me agradam. Mas, cara, a comédia de Bleach também é horrível. Eu não gosto da comédia de Bleach. Mas mano, tem alguns animes que eu dei muita risada. aquela parte lá que eles estão, que tem aqueles dois lá com a Anel, mano, pra mim, eu fui rever com a minha irmã novamente, ela até tá no chat aí, ela que é a Estela. Cara, a gente foi rever os episódios, eu no caso, ela tá vendo pela primeira vez. É muito maçante. Tipo, os dois lá, os amigos da Anel lá, que são palhaços e tal, aí aquela música de fundo. De Que anel, primeiro, mano. Eu eu acho que ri nem tem isso muito, no eu ri mangá. muito. Mas na segunda vez eu falei, não, mano. Isso no anime, né? Eu falei, não, mano, vai com calma. Não dá. Tipo, é isso que eu ia te perguntar, narrador. A respeito das experiências que tu teve no mangá, se tu já parou assim, não, eu vou ver isso no anime pra ver se eu tenho uma opinião diferente. Porque eu queria que você visse, eu até te indico a ver o arco do Fox no anime, cara. Porque Não, se não, tu não obrigado. riu. Se tu não, 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 sério, sendo sério. Se tu não riu no mangá, meu amigo, no anime eu acho que é impossível tu não rir, velho. É algo surreal, assim. Então eu te indico, quando você tiver aquela, aquela epifania do nada ali, não, eu vou ver o arco do Fox no anime. Aí você vai lá e sente, pega uma pipoquinha, deixa tudo escuro e assista, mano. Porque realmente, pra quem é fã do One Piece, assim, do anime, assim, realmente, eu pelo menos rachei o bico pra caramba. Então, eu indico a você a ter essa experiência no anime, porque realmente é algo assim que é sem explicação. Só você vendo, eu acho que você vai sentir, vai absorver de uma forma diferente. Ó, todas as vezes que eu vi um anime, eu já vi algumas cenas. Porque meu pai começou a assistir One Piece, ele gostou de One Piece. Aí eu assisti com ele dublado. Ou legendado. Agora eu não lembro. Eu assisti com ele alguns episódios. Não, pra mim eu não tenho opinião sobre a dublagem. Porque eu não sei nada disso, então. Então, tipo, é irrelevante o que eu acho, porque eu não tenho nenhuma capacidade de argumentar sobre isso. Mas eu tava assistindo com ele. Não, eu gostei do Oshi e tal, só achei vacilo que eles fizeram com o Smoker. Ficou muito escrachado. Algumas cenas são legais, mas outras ficou muito escrachado. Ele mandando o povo ir a merda no telefone ficou muito escrachado. Eu fiz um react disso no meu Twitch. É um dia que tava fazendo live. Mas enfim. Eu achei o mangá melhor em todas as situações. Ainda mais. Eu peguei algumas lutas pra ver no anime. A luta do Usopp e do Luffy no anime, pelo amor de Deus, cara. Ficou muito enrolada, cara. Perde muito drama da situação. Que o Oda, a parte da maestria dele. Cara, não é porque. Cara, pra mim, pelo menos, a especialidade do Oda, uma delas, né, uma das várias, é como ele administra o ritmo da história. Sempre tem algo acontecendo de maneira que não te deixa nem cansado
e nem entediado, e nem. É no nível certo. Então tudo acontece de uma maneira muito incrível no mangá, que você sente o peso das cenas. No anime tem o áudio, que ajuda muito, com certeza. O visual que se move, que também ajuda muito, com certeza. Mas quando pelo menos eu sento pra assistir e eu vejo o cara gastando 5 minutos nos caras se encarando, quando no mangá são 2 quadros, isso me deixa meio incomodado, entendeu? E até porque a animação de One Piece não é lá essas coisas, né, galera? Demorou 20 Então, anos pro negócio ficar eu bom. sempre uso um exemplo de um arco recente. Não chega a ser spoiler. Tem a luta do Luffy contra um homem morcego. Essa cena, literalmente, foi 3 quadros no mangá. Eles conseguiram estender por 3 episódios. Nossa Eles senhora, tá estenderam essa luta maluco, por 3 mano. episódios. Eu fiquei. Quando eu soube, é que eu não acompanho o anime, eu vejo de vez em quando. Mas 3 episódios ele lutando, tipo, não foi trabalhoso pro Luffy derrotar ele no. Nem derrotar, acho que foi só correr dele. Mas enrolou demais a luta, velho. E aí isso me deixa. E aí eu acho que é uma parte que, como eu tenho algum conhecimento técnico, esses momentos me incomodam muito. Porque eu tô vendo que tá sendo artificialmente piorado. Entendeu? E aí eu fico puto. Aí Eu o vejo essa bagulho fica doido. reclamação em Aí eu prefiro nem todas as assistir. pessoas que já leram o mangá e assistem o anime. O anime enrola pra caramba. É que você vê a maestria do Oda sendo destruída, sabe? Isso. Tipo, é como eu vou sempre usar o exemplo de Alabasta, que eles literalmente adicionaram mais de. Acho que mais de 10 personagens que não foram mostrados no mangá, mas conseguiram desenvolver a história desses personagens. Tipo, deu a emoção no lugar, deu pra gente conhecer melhor Alabasta, assim, as várias Alabastas. Mas colocaram 10 personagens que não existiam e meteram lá pra dar mais episódios. Isso é muito chato. Ô, Gabriel, você não quer falar nada não? Você tá mutado o tempo todo, pô. Ele é o staff da galera. Ele é o técnico. Entendi. É o Conversa, técnico. às Se vezes, quiser mas é que perguntar alguma coisa, pergunta. eu perdi o time da pergunta na hora que você estava falando da faculdade lá. Porque você estava falando lá que estava fazendo engenharia da computação, né? E eu também faço esse curso, tá ligado? Eu achei bem parecido. Meus pêsames. É difícil. O bagulho fica doido. Ainda mais quando você chega na parte de elétrica. Aí o bagulho fica doido mesmo. É que eu ia falar mais do vídeo de Boku no Hero que eu vi no seu canal, porque eu sou mais fanboy de Boku no Hero, né? Aí você fez um vídeo lá falando que... É que eu vou ser bem sério que eu não lembro direito, a minha memória é uma porcaria. Então você lembra que você fez um vídeo falando que ele não é shonen, ele é um gênero lá que eu não sei falar o nome. Oi? Você falou lá que o... Não é shonen aquele, tipo, anime Boku no Que eu Hero. não tô lembrado disso, não. Eu não sei falar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, Não, Boku no Hero não é assim, não. Kinshoten... Kisho Tenketsu. Kisho Tenketsu não é um gênero, é uma estrutura narrativa. Sim, isso aí. Então, o vídeo que eu fiz, eu botei a thumb de Boku no Hero, foi o segredo narrativo dos mangás. Eu acho que é esse o vídeo que você tá falando. Nele eu explico sobre diversas técnicas de escrita, tanto ocidentais quanto orientais, e mostro a diferença na essência. A execução pode ser muito parecida, mas a essência é diferente, e você pode botar ambos frameworks, como vamos dizer assim, ambos modelos em cima da história, que você consegue contar a mesma história de maneiras diferentes. Toda a história oriental da Shonen Jump, mangá, usa o Kishoten Tenketsu como base para fazer capítulo semanal, arco e história em geral. Porque isso está dentro deles, tanto da argumentação do dia a dia, quanto de tese científica, porque isso vem dos desdobramentos filosóficos chineses e por aí vai. One Piece tem Kishoten Tenketsu e segue à risca. Dá pra, ver... Você pode pegar a divisão de páginas que dá certinho.
Então, Boku no Hero também tem isso. Todo mangá da Shonen Jump vai ter isso. Todo mangá comercial famoso vai ter isso. Porque tanto eu sei disso por alguns motivos, inclusive de pessoas que foram pro Japão porque ganharam prêmios das editoras, tiveram aulas com os mestres mangakas dos anos 90 e 2000, tipo o autor do Hokuto no Ken, por aí vai, e eles falaram que Shotenketsu na veia. Pode botar num quadro, bota o Kishotenketsu num quadro, numa fala, num detalhe, mas bota. Então é uma parada bem forte lá culturalmente pra eles. Então, esse vídeo é bem legal pra quem quiser entender mais sobre o assunto. Eu dou uma pincelada um pouco mais profunda em algumas partes. É um ótimo ponto de partida. Então, É um vídeo bem interessante pra quem. É que eu não sou muito entendido da área, né? Eu não leio muito mangá. não, mas é complexo mesmo, cara. É complexo. Tipo, não vai ser vendo o vídeo que você vai entender tudo, provavelmente. E às vezes as pessoas podem até achar, não, mas não segue, mas segue. É uma coisa que fica bem, bem clara. O negócio é que, às vezes, igual no vídeo, do famoso vídeo do Deus Ex Machina do Going Mary, um monte de pessoas comentaram aspectos que não eram técnicos pra justificar a cena. Por exemplo, isso prepara uma cena no futuro. Ok. Isso não contradiz a definição. Entendeu? Esse tipo de coisa. É world building, gera mistério, é explicado depois. Então, tipo, nada disso contradiz o termo técnico. E a parte técnica da história tá aí exatamente para esse tipo de coisa poder ser criada e analisada com uma lente um pouco mais objetiva que tira a parte de opinião e de subjetividade. O que eu fiquei assustado com os fãs de One Piece nesse vídeo e no vídeo que eu comentei originalmente sobre esse pequeno problema, que eu passo pelo cima do negócio em 1 minuto e virou uma tempestade enorme no copo d'água, por algum motivo, é que a galera meio que eu fiquei assustado é que, tipo, aparentemente meus 10 anos de estudo e 5 anos de profissão na área não significam nada. Porque o cara lá nos comentários, teve gente que falou, não é, e você não sabe o que está falando. Eu fiquei tipo, meu Deus. Do curso de história fala que os inimigos naturais da história são as tias do Zap. E elas estão certas, a gente está estudando, As a gente tias tá do errado. Zap. Não que eu não leve em consideração o fato de eu poder ter falado alguma besteira. Tanto eu pensei sobre isso que eu fiz um vídeo refutando todos os argumentos que usaram, pelo menos que eu li, sobre aquilo. Que obviamente, gente, eu não vou estar sempre certo, eu não sou a voz da razão, eu sou só um cara que leu alguns livros sobre o assunto. Tem muita gente que vai saber mais disso do que eu, mas eu acho que o diferencial que eu consegui trazer é trazer esse tipo de assunto de uma forma divertida, usando um tema que a galera gosta. Só isso. Eu não me acho superior, nem um baita escritor, nem nada. O negócio é que, se a gente vai discutir algum assunto, tem que ter uma métrica específica. Porque opinião todo mundo tem. E não dá pra julgar as coisas puramente por opinião. Pelo menos na minha visão. Você gosta? Ótimo, parabéns. Que bom, você está saindo ganhando se você gosta de algo. É mais uma coisa pra você apreciar. Mas se a gente está discutindo essa parte que é um problema, independe da sua opinião de gostar ou não, né? Então, no vídeo de Ines Lobby, eu vou finalizar esse assunto, porque me falaram que o Going Mary tem uma importância, e Ines Lobby também. Eu vou deixar para finalizar esse assunto nele, no final do vídeo eu vou voltar a esse tema. Depois eu não devo mais falar sobre isso. Só que eu tô sentindo que tem muita gente que gosta de One Piece, que tem um carinho tão grande pela obra, e quando fala de algum momento importante ou emocionante que ela gostou, sente como se eu estivesse desvalorizando o sentimento dessa pessoa. O que não é o caso, sabe? Então, vou tentar tratar isso de uma maneira bacana, mas eu sei que muita gente que fã é fã, né? Então, não importa o que você fale, se você não fala bem, você tá agredindo, tá xingando, tá atrapalhando. Então, meu vídeo de ReZero foi bem isso. Me falaram que era uma obra-prima. Eu falei no início do vídeo, vou analisar como uma obra-prima. E, gente, obra-prima você tem que descer o cacete, porque esse negócio quebra facinho não é uma obra-prima.
Eu não achei que era uma obra-prima. Eu achei que era bom. Eu quero assistir a segunda temporada, eu gostei, fiquei interessado e tal. Só que eu recebi muito hate. No vídeo de Mushoku Tensei também. Eu falei, é incrível, no vídeo de Mushoku Tensei, eu fui atacado por quem gosta de Mushoku Tensei e por quem não gosta de Mushoku Tensei. Então eu pensei, pô, provavelmente eu falei um negócio bem sensato, porque os dois lados estão querendo me atacar. Então... Esse Mas negócio a galera aí se emociona muito, né? Esse negócio aí de opinião de anime é um negócio complicado. É tipo eu com Boku no Hero. Eu gosto de Boku no Hero porque eu tenho um motivo pessoal. Que eu passei por uns momentos ruins na vida e foi tipo um anime que foi muito importante pra ajudar a me reerguer, sabe? Então, por causa disso, me faz fechar os olhos pra alguns defeitos da série. Eu lembro que quando vinha alguém, tipo, um tempo aí, já foi um tempinho, que vinha alguém falar mal do anime em si, eu ficava estressado, sabe? Eu ia pra cima. Tipo, apesar do cara tá certo, mas é que você não quer aceitar o negócio. Hoje em Porque dia... vira parte da nossa identidade, dos nossos momentos, é algo importante pra gente. É normal, isso acontece com o jogo. O povo fala mal de Xbox ou PlayStation, o nego quase se Que mata, não cara. faz muito sentido. Isso é E verdade. acho que isso é com. Lutar por Acho pedaços que isso de é com qualquer plástico. coisa. Tem o maior exemplo da internet que são os K-popers. Você não pode falar nada que você morra. Você é Aham. morto. Deus me É... livre. Vai fazer uma piadinha. Se a sua DM estiver aberta, meu amigo, chove. Você tem um bagulho parecido também, vai falar mal da fanbase do Boku no Hero, ou só criticar tem alguma coisa. isso. Nossa, É. fanbase Eu de Boku pretendo no Hero fazer e um vídeo de Boku no Naruto. Hero. Só espera. Não, meu vai vídeo de falar mal. Boruto, eu falo bem de Boruto e bem de Naruto e fui atacado pelos fãs. Mas eu falei, É? cara, eu tô falando bem da parada. Mas narrador, Eu tô falando bem. narrador, eu também quero entender. Como você pode. Não, é como você conseguiu falar bem de Boruto? Eu também queria saber. Tipo, é possível isso? Eu dividi em 3 categorias. Eu dividi o anime, do filme, do mangá. Eu falei, o mangá, ele é muito sensal. Ele faz o que tá na cartilha da técnica, mas não tem a alma por trás, ali, vamos dizer assim. E o maior problema, eu imagino que seja o fato do Boruto não ter um objetivo o Boruto não tem um arco de personagem da maneira técnica. Ele tem um objetivo genérico ali, que é tipo proteger lá o moleque, ser o Hokage das sombras pra Sarada, vamos dizer assim, né? Mas isso não é um objetivo emocional, não é um objetivo de um arco de personagem técnico. Ele não tem uma verdade que ele tá procurando. Por quê? Ele já encontrou isso no filme. O filme, ele é bom porque ele tem um arco inteiro de personagem do Boruto ali. Tanto ele se entendendo como pai, ele se entendendo como pessoa e se tornando alguém melhor. Tanto é que essa cena emblemática dele segurando o Rasengan e vendo o peso que o pai carrega nas costas e entendendo a importância do trabalho do Hokage. E o Naruto entendendo que ele não está sendo um bom pai, em um momento até bem bacana que ele fala, eu nunca tive um pai, eu não sei como é ser isso, eu não sei o que eu tenho que fazer. E isso são momentos importantes e fortes numa obra. Então o filme faz isso muito bem. É rápido, porque é 1h30, mas ele faz isso dentro da qualidade que ele se propõe, tem as lutas legais, ele não enrola e tudo mais. O anime já vira um problema, porque ele foi feito para uma outra faixa etária, a gente percebe isso bem claramente, que ele é algo mais infantil, o que não é nenhum problema, só não é o que provavelmente é o que a gente procura. E ele demora muito para tratar dos assuntos que os fãs mais velhos gostariam. Então eu não estou disposto a assistir 100 episódios para ver um episódio bom. Então, por isso que eu digo, o filme, ele é muito bom, ele estabelece uma base ótima, só que ele tem um problema, que ele finaliza o arco do Boruto. E não tem problema finalizar um arco. Um personagem pode ter vários arcos de personagem. Por exemplo, o Thorfinn de Vinland Saga. O prólogo, o anime, trata de um arco negativo. Eu até fiz um vídeo sobre isso. E depois a gente vai ter um arco positivo para ele. Só que esses momentos têm que ser impactantes, porque se alguém muda de personalidade drasticamente, tipo, muda a sua própria essência sem um momento importante que você consiga entender aquela mudança, fica forçado, fica fraco, fica sem graça. Então, é isso que eu falo no vídeo. O filme é muito bom, mas o cara que estava escrevendo o mangá não conseguiu criar um drama narrativo interessante pro Boruto, o que faz com que o mangá fique sem sal. E o anime, como ele trata de algo pré-filme durante boa parte do tempo, ele fica retrazendo questões que já foram trabalhadas. E quem já assistiu o filme já passou a etapa do Boruto mimado. E fica
digerindo aquilo é muito cansativo e tudo mais. E fora de que ele é feito pra uma outra faixa etária. Tem até uma imagem que o povo mostra disso, que é o episódio X em Naruto clássico. Aí, tipo, tem nego quebrando os braços, saindo sangue. Episódio X em Boruto. É a Himawari brincando com o filho da Ino, fazendo borboleta de desenho. Entendeu? Realmente. Então, é isso. Tanto que o Boruto, por exemplo, eu me interessava bastante pelo fator mais. É porque Naruto era outra pessoa. Tanto que, por exemplo, Naruto comia o lamen lá. Aí. Né, era algo meio mais antigo e tal. Aí o Boruto, pra se adaptar com as crianças, Come né? É hamburgão. o hamburgão, tá ligado? Mas também essa questão do Naruto, beleza, é pra outra faixa etária agora, o Boruto, mas mesmo assim, com o final da obra e tudo, achei uma grande falta de respeito, principalmente quando o mangá acabou há 2 anos e o anime ficou 2 anos enchendo de filler pra farmar dinheiro. Eu fiquei chocado. Fora que o autor. Tá foda. O autor ele meio que só colocava as coisas por ser legal, sabe? Por exemplo, nossa, eu vou colocar a raposa com uma armadura de Suzano porque vai ser muito legal, vai ser muito O maneiro. pior que é muito legal, né? Vai tomar. fiquei- Eu gosto demais. eu dessa lembro- porra. Eu sempre leio Sou os mangás culpado. e eu, tipo, acabei Naruto, acabei o mangá, pronto. Aí eu tô vendo o povo ainda comentando sobre que ainda não acabou, e foi por muito tempo que ainda não tinha acabado e eu fiquei, como assim? Me julguem. Eu vi o final do Shippuden no Ainda jogo tem Storm isso. 4. Não vi no É bem melhor ver no jogo, não tem nem um filler. O povo fala que no jogo é muito bem feito. Sim, você É joga a muito luta. perfeito. Pronto. A luta final é muito boa, velho. Você Algumas lutando coisas. ali é bom demais. Mas Pena que não tem um casamento no jogo, né? Porque Eu falta não o assisti casamento esse no T filme. também. Eu não mas- assisti esse filme. Desculpa, Tem eu fã uma- de Naruto, eu não vi ainda. O maior motivo de eu não fazer vídeo de Naruto é que, primeiro, eu Fanbase. não aguento reler o mangá. Eu não aguento reler o mangá. Mas tem um motivo pra isso, que é... Infelizmente, Naruto se traiu de várias formas. Sim. Naruto era Nossa. sobre trabalho duro contra o Sim, destino. só consigo imaginar No final- o negócio. O Neji falando. Não, o Naruto falando pro Neji. Não, é o Naruto falando pro Neji. Ele tava falando lá. O Neji, né? Todos nascem com um destino próprio. Tem que seguir. Aí o Naruto, não, você faz seu próprio destino. Aí chega depois, então, Naruto, você é a criança da profecia, você é Deus e tal. E só você vai fazer isso aqui. Então é isso. Não só isso, como ele morre, o Neji morre protegendo, fazendo exatamente o que era o destino do clã secundário dele. Então, tem muita coisa assim em Naruto que me deixa muito desanimado de ler. Eu gosto muito de Naruto, mas esses problemas... Eu gosto muito de Naruto clássico. Naruto clássico, pra Sim, mim, é também. incrível. Mas depois se traiu de tantas formas, cara, que... Não tem problema os problemas... Os problemas técnicos, pra mim, passam. Mas se a mensagem fica estragada, isso me deixa muito incomodado. Ainda mais quando é algo que eu gosto. Todo mundo teve filho ao mesmo tempo. Todo mundo fez um mega surubão lá. Falou, bora fazer filho. Todo mundo tem a mesma idade, basicamente. Porque, tipo, é algo bobo, mas... Cara, Uhum. você começa a ver que foi mais uma tacada de marketing do que a vontade genuína de criar uma história interessante. Eu admiro muito isso em uma Então- obra. A fidelidade nos personagens e no universo em si. Isso eu acho um dos motivos que eu gosto bastante de One Piece, porque tá, o episódio 1 até o 942, você vê que o Luffy é ele e sempre foi ele. E quando ele vai fazer uma coisa, você identifica que ele vai fazer porque ele é o Luffy, sabe? Uhum. Eu acho isso bem legal e acrescenta muito pro universo, porque você vê a diferença. Um detalhe muito legal que eu gosto é que, por exemplo, tem algumas cenas sérias que o Oda quer mostrar assim mais de perto. E, por exemplo, tem um confronto de personagens. Então ele coloca, por exemplo, os passinhos do Luffy, aí faz tipo, ele coloca um efeito sonoro de sandália Chinelo. e o outro lá um sapato, sabe? Aí, Uhum. tipo, só esse detalhezinho e tal, é porque o contexto é muito maior, você vai ver. Em Wally Cake, exatamente. Gente, vocês acreditam que o Oda tá vivo? Sim, ué. Eu não acredito mais não, cara. Eu não sou capaz de crer nesse tipo de coisa. Já tá uma situação muito complicada, cara. O cara tá sem parar eternamente, mais de 20 anos fazendo negócio, tá doido. E pior que ele disse que era pra obra acabar cedo, só que ele ficava com uma ideia, ele fala, não, vou ter que colocar isso aqui. Então meio que dá pra Você ver tá que ele ligado gosta que de desde os fazer anos isso. 2000, desde os anos 2000, o povo
o editor do Oda fala, em 5 anos vai acabar, Falaram, desde os acho anos que tem 2000. ano atrás, que em 5 anos também ia acabar. Não, cara, eles sempre falam isso. Cara, e nego cai dando bait, pô. Mas sério, Não, é bizarro o Oda. É um carinho que eu não... Cara, é bom pros fãs, mas eu não acho que seja saudável pro cara, mano. O cara... O que ele já perdeu na vida dele É por causa interessante disso? saber como é que ele lidar com isso também, né? Acho que como é que ele sente os prazeres da vida com todo esse trabalho que ele tem, né? Acho que a Não, gente obviamente ele tem que gostar. Ponto, tem né? que gostar muito Não há de fazer dinheiro isso que pague a vida do cara desse jeito. aí. Mas... É tipo o Togashi da vida que tá com a coluna E tem lascada e não isso. termina Hunter x Hunter. Eu acho É, que o os- negócio da coluna é bait, hein? Acho ele ainda tá Pra no jogar, Dragon é pra Quest. jogar, Eu é pra jogar Dragon Eu tenho Quest. alguns amigos que Eu tenho desenham, provas. que Tem prova. fazem muito isso. E na roda de amigos dele de artistas, não existe um artista que não tenha coluna ferrada. Um desenhista que não tenha coluna ferrada, porque se você for Não. parar pra desenhar, Que vai ter o povo com a coluna ferrada, se você for parar eu pra... acredito. O meu ponto é... Não, Pode isso aí falar, é pode terminar, repetível, pode terminar. Que eu acho que coluna fodida todo mundo vai ter. Desenha, muito tempo sentado e tal. Mas eu acho que o bait é o seguinte. O Togashi tem muita grana. 2 animes de sucesso. Esposa mangaka de sucesso. Ele tem dinheiro. É merchan, é brinquedo, é boneco. O cara tem grana. Se ele... E, pô, medicina japonesa. O cara poderia muito bem se tratar. Ele poderia dar... tipo, ele pode resolver a situação facilmente. Ou contratar Mas ele alguém não pra resolve. fazer isso. Pra mim, o Togashi... primeiro, já contrata. O Togashi tem 2 assistentes-chefe. Ele tem o escritório do Togashi é um dos melhores escritórios mangakas que tem. Aquela foto dele no lixão era a sala dele, não era o escritório dele. E tem 30 anos aquela foto. O escritório dele está numa edição do Jump Ryu. No Biribiri, no YouTube foi removido, mas no Biribiri tem, que é o site tipo YouTube chinês, asiático aí. E mostra o escritório dele. O escritório do cara é só cadeira top, é só mesa top. O cara tem 2 mesas enormes para assistente, o cara tem 6 assistentes. Ele não precisa desenhar. A única coisa que ele precisa fazer é o roteiro. Ok, problemas de saúde atrapalham fazer o roteiro. É que os desenhos são Só- aquela coisa, né? Tipo, alguns são muito bons, mas pelo Não. amor de Deus, alguns também. E aí o povo fala, não, mas se não for o Togashi desenhando, não é Hunter x Hunter. Primeiro que já não é ele que desenha, são os assistentes. Já começa por aí. O cara tem assistentes-chefe fodas, por sinal, inclusive. Então, ele não termina Hunter x Hunter, não é por causa da coluna dele. É porque ele não quer. Ele não gosta mais da história. Isso acontece com o autor. Você cansa da sua história. Você quer fazer outra coisa, você não quer fazer nada. Você cansou. O cara sempre foi contra o sistema da Shonen Jump e agora já tá rico. Por que ele vai continuar se sacrificando? Tem que continuar a história, porque começou os fãs. Até que ponto vale a pena se sacrificar pra agradar um cara aleatório do outro lado do mundo? No caso, a gente. Entendeu? Eu acho que o cara simplesmente falou, eu não quero mais. E como asiático é muito educado, o japonês principalmente, ele dá essa desculpa pra não fazer com que a gente sofra. Mas a gente fica sofrendo por antecipação. Vai voltar, vai voltar, vai voltar. Pode voltar um dia? Pode. Mas eu apoio o Togashi em ficar no hiato dele. Eu também. O final do anime já foi bom. Tipo, bacana. E já aceita. Hunter x Hunter acabou. Para de sofrer. Não O faz cara não isso. gosta mais. O cara não gosta mais de desenhar e de escrever. Porque se ele gostar... Cara, quem quer faz. Quem quer dá um jeito. Isso é uma verdade da vida que as pessoas muitas vezes não gostam de reconhecer. Então... É só ver, por exemplo, o Oda. Você acha que o Oda não tá com a coluna fodida? O Oda fuma igual o cão. No escritório dele, parece uma caverna. Ele E tem do um lado trem de na onde ele casa dele. desenha, é cheio de cigarro. O cara deve ter o pulmão ferrado, as costas ferradas, tudo, mas ele fica desenhando sem parar. Supondo que ele não está sendo mantido em cativeiro, é porque ele quer. Então, o Hunter x Hunter já acabou, galera. O Togashi já sacrificou demais da vida dele pra agradar a gente. Ele não quer mais, ele quer viver a vida dele. Fora É que isso. eventualmente a gente vê uma notícia aí falando que o Oda tá mal de saúde, que não sei o quê, e mesmo assim ele vai lá e dá um jeito e continua. Mas desde o começo tragada. desde o Uma começo da traga. quarentena. Dá uma fumada lá, acabou o problema. Tá se inspirando muito no Sanji, eu acho.
Ele pega o tarugão Desde e... o começo da quarentena tá tendo muitas semanas sem mangá. Capítulo. Tem Tipo, capítulo, né? logo no começo da É quarentena a gente verdade, ficou umas 2 verdade. semanas. É, e eu Um acho. mês, eu acho, sem. Mas também a qualidade E do tá mangá tá muito melhorando, tipo, absurda. Principalmente nesses eu acho que capítulos eles estão atuais. fazendo isso. Eu não gosto do sistema da Jump pra isso. Eu acho que é muito sacana o que faz com os autores. Você sabe que eles ganham pouco, cara. O Jump não dá dinheiro. O que dá dinheiro é os contratos de merchan. Então é foda. Pra você dar... É meio meme falar isso, mas o próprio Bakuman fala sobre isso. Como você ser um mangaka, não é nada. Você tá fazendo um trabalho super estressante, que ganha pouco. Só quando você ganha um anime que você tem a chance de começar a ganhar dinheiro. Sim. Então, é foda, cara. O sistema lá é complicado. Tá vendo os animadores? O povo ganha... Como é que era? $80 por mês pra fazer animação foda, mano. Uhum. Os animadores mais iniciantes, que são... Que é tipo a média do mercado é mais ou menos essa. Pra você ganhar como animador, você tem que ser muito foda e muito famoso. Cara, tanto é que a indústria dos animes e mangás tá entrando em problemas de consistência e de sustentabilidade. Não tá tendo gente pra trabalhar. Isso já, vários diretores já falaram isso. Então, o futuro vai ser doido, mano. Apesar de tá crescendo bastante. Oi? Não, é que apesar que tá, por causa do streaming, né, hoje em dia tá crescendo bastante o anime em si. Antes era algo muito, por exemplo, lá no comecinho, era meio de nicho aqui pro Oriente, mas hoje em dia é bem comum você ver um anime lá na Netflix e tal. Só que eu ia comentar também sobre os animadores devem faltar, eu sei que o diretor tem vários contatos de animadores, os mesmos. Eu ia comentar de um anime, eu esqueci o nome dele, é Imoto alguma coisa, mas nele retrata também, mostra lá um amigo do protagonista, que é um mangaka, e ele fez lá a obra dele e tal, tava super ansioso pro anime, tava comemorando e tal. Aí ele viu o primeiro episódio lá com os amigos deles, viu que a adaptação foi terrível, e ele ficou super chateado. E ficou meio que na bosta, tá ligado? Eu achei legal um anime Esse aí é demonstrando. o caso do Nanatsu no Taizai, né? Que quando saiu a terceira temporada, se não me engano, o Suzuki ficou bem bolado na época, hein? Ele Gente, e o X-Arm da temporada passada? X-Arm. O em 3D. Hum, Depois quem tá aí no chat procura X-Arm. E-X-Arm. A-R-M. Vocês vão ver, virou meme de tão mal feito que era. E o mangá aparentemente não é tão ruim assim. É separado, é X espaço A-R-M. acho triste, tipo, alguns mangás super lindos, Berserk, Kingdom, aí vem um anime que, meu Deus do céu. Ficou pior do que Berserk, o 3D. Nossa. A nota tá 2.3 no My Tem- Anime List. Pra vocês terem Tem uma noção. mangás que, por exemplo, sabe o autor de Slandunk Vagabond? Então, tem a versão Slandunk lá no anime e tal. E Vagabond, a arte dele, o cara é absurdo. Ele fez 2 obras, uma Não de tem como fazer basquete. anime. Tipo, ele fez uma obra de basquete e uma de samurai, as duas são muito incríveis. Só que ele se nega a fazer o Vagabond virar anime porque ele diz que não vai ter como superar Não tem. a arte Akihiko Inoue é dele. um monstro, cara. Pra mim é um Ele é dos um melhores deus, mangakas nossa. que existem Sério, a arte atualmente. dele parece que é uma pintura, cada página. É muito absurdo. Cara, não tem como fazer animação de Vagabond. Não tem. Não tem. Impossível. Eu Não tem sonho, como. sonho. E espero que a mapa pegue se um dia for fazer. Vai ser Não, muito não tem difícil. que ninguém pegar, né? cara. Não pode. É pra não pode. estragar, né? Pra não estragar a obra que é foda demais, mano. Vagabond é uma aula praticamente ali, uma Não pode. filosofia. É tudo, cara. É tudo. Não tem qualidade. Por que o Berserk foi feito em 3D agora? Os filmes também e tal. Porque o nível de detalhe que o autor põe nas imagens só pode ser reproduzido em uma animação quando você usa uma textura. Porque se você for fazer cada frame individual, você vai ficar anos pra fazer uma cena qualquer, porque tem muito detalhe em tudo. E pra não diminuir a qualidade de detalhes, eles usam 3D pra usar textura. Se você pegar o Berserk antigo, ele tem muito menos detalhes, porém ele é muito melhor animado. Então é uma troca. Por isso que em certas lutas você vê que os detalhes das roupas dos personagens somem pra facilitar o movimento. E não vai ter anime de Vagabond por causa disso. Não tem como. O detalhe faz parte, porque
é brutal, é visceral as paradas. Você vê o detalhe do detalhe, da madeira, da grama, do suor, da barba, do cabelo, de tudo. Então, Vagabond é da sua mídia. Existem mídias que não vão ser bem adaptadas, que são criações feitas especificamente para aquela mídia. Por exemplo, outro que tem isso, Junji Ito, de terror. Ele faz o mangá utilizando o fato daquilo ser mangá como um ponto importante para melhorar a experiência, entendeu? E Vagabond é a mesma coisa. Não vai ter, cara. Infelizmente, ou felizmente, felizmente. são coisas que É. para apreciar tem que pegar e ler. E ninguém vai se arrepender se fizer isso. É, muito bom. Eu dropei exatamente porque tá em hiato, né? Eu não quero ficar com a tristeza de ficar esperando o capítulo, então eu dropei bem quase no final, faltando uns 10 capítulos assim. Mesma coisa que eu fiz com Yotsuba. Não sei se vocês conhecem o Slice of Life da garotinha lá. Também eu não terminei, porque se eu terminar eu vou ficar me culpando, vou ficar. Não tem como. Então, Eu não aguento muitos ficar sem mangás terminar, pararam. não, cara. Pra mim, eu leio obra boa. Se ela acabou, se ela não acabou, se ela foi cancelada, se ela tá em hiato, eu leio, cara. Não aguento ficar sem ler coisa boa. Uhum. Também. Eu não me preocupo muito de esperar. Eu fico bolado, mas ok. Eu espero. Mas Bem, galera, desculpa Ah, atrapalhar a pode. conversa. Eu sei que a conversa tá muito boa, eu sei que tá contagiante. Eu sei que o pessoal do chat também não larga o pé, não larga o osso. Tem 37 seguidores, 45 chegou o máximo aqui, né? Agradeço muito de coração a todos que ficaram até agora. Para quem não sabe, vai agora vamos para 2 horas de conversa, tá, clã? Acho que esse assim que foi com o Evandro também do manga aqui, acho que chegou a 2 horas. Quando o papo tá bacana, tá interessante, a gente vai colocando assunto, vai colocando pergunta pro entrevistado, né? A gente vai perdendo a noção do tempo. Então, pro nosso editor, que é o Gabriel, não ficar com raiva da gente, né? Eu já recebi várias mensagens aqui no celular. Peço até desculpa do narrador que o papo tava muito bom. Né, vamos fazer aqui as considerações finais, né? E umas perguntas aqui que o pessoal tá falando, as últimas aqui do chat, né, narrador, a respeito se você leu o SBS. O Horus 33 está perguntando. De vez em quando. Não são todos que eu leio, mas de vez em quando eu leio. Bem, galera, eu peço desculpa de todos aqueles que fizeram pergunta no chat, né? Porque é como vocês viram, como a conversa vai fluindo, né? Então acaba não dando para fazer todas as perguntas, né? Eu vejo que o pessoal se divertiu bastante aqui com a conversa e teve um que falou aqui, narrador, a respeito de você fazer o próximo 1º de abril com análise do Boku no Pico. O povo gosta de pedir isso. Eu gosto demais. Galera, minha família vê meu canal, meu avô vê meu canal, minha avó vê meu canal. Não vai rolar essas coisas. Brincadeiras Não à vai. parte, né, Não galera? precisa Eu quero... não, o Rick já fez, não precisa. Coitado. Eu pô. quero agradecer, né, dizer ao narrador que é um prazer imenso saber que ele aceitou o convite, nosso convite de estar aqui presente nessa noite, né, de muito diálogo, de muito conteúdo, que espero que você continue com esse trabalho, que é levar, né, esse lado técnico da narrativa ao público que já é seu fã. Espero que após esse programa de hoje você consiga alcançar ainda mais o sucesso, que você tenha realmente esse reconhecimento que nós destacamos aqui, né? Então, eu desejo muito sucesso a você. Antes dos agradecimentos, dos abraços, dos beijos, quero dizer, né, ao pessoal que é fã, que é seguidor do Podglifo, do One Piece da Depressão, que nós estamos agora com o Podglifo no Google Podcast, tá, galera? Você pode pesquisar lá Podglifo, como está escrito aí vocês podem ver como está escrito aí no título do podcast, pode procurar lá, além também no Spotify, YouTube e no Anchor. Né? Você pode buscar esse episódio lá com o narrador. Quando sair, a gente vai estar compartilhando também no nosso Twitter, que é @OnePieceDepre. E fica por dentro das nossas postagens, comentem lá, né, no nosso Twitter, ou então aqui mesmo, quem vocês querem, que se a gente, né, talvez consiga trazer aqui para fazer entrevista. Espero que vocês tenham gostado da presença do narrador aqui. Eu também eu não o conhecia, né, quando trouxeram para a gente a respeito dele, eu busquei a fundo e achei interessante o trabalho dele. Assim como pessoa também é um cara bacana, uma pessoa muito legal. Então é isso. Se você Vou dar agora espaço à galera aí para se despedir. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, como eu falei, @OnePieceDepre, e os usuários aí, ó, a gente que está fazendo o programinha, até o próprio narrador, tem o user dele aí, tá?
Então, o arroba dele pode seguir nas redes sociais e mandar abraço, o que vocês quiserem. Narrador, você está livre para fazer sua despedida, fazer o merchan do seu canal, tudo que você quiser. Você está livre. Você é o dono da conversa de hoje. Obrigado. Primeiramente, valeu demais pelo convite. Foi muito bacana a conversa. Adoro participar desse tipo de coisa. É uma interação que eu nunca imaginei que eu teria, assim, de poder ser uma referência ou alguém conhecido nesse tipo de coisa. Então, pra mim, é muito diferente, é sempre uma experiência divertida. Participar de um podcast, ver a galera curtindo e tudo mais. Então, obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado a todos vocês por terem me recebido tão bem. Quem não conhece, Narrativando lá no YouTube, em todas as redes sociais também. E também tem o Grimório do Narrador, onde eu posto corte de live, discussões, tem um vídeo extra lá também. E vai ser meu canal para postar todo tipo de coisa sem nenhum tipo de roteiro. E eu acho que é isso. Eu espero continuar fazendo um trabalho bacana que dê orgulho a vocês. E sempre estou disponível para voltar aí no futuro. Quando pegar 100k, a gente volta. Você pode ficar à vontade, Relaxa. você é sempre convidado. A porta vai estar sempre queria aberta. agradecer pela presença. A conversa foi muito boa. Também, muito obrigado. Eu também não conheci o canal, vi os vídeos e esse é um tipo de vídeo que eu gosto bastante, que tá analisando a obra que eu já vejo, só que por outros olhos. Eu gosto bastante disso. E o convite tá feito. E fica aí para próximas visitas aqui ao nosso cantinho. Obrigado aí por ter participado aí. Eu não imaginei que ia ser tão fácil. Geralmente é um pouco mais difícil chamar o pessoal pra participar. Um pouco mais de luta. Mas foi bem fácil. Da próxima eu me faço de difícil, então. Eu só consegui entrar em contato porque tem um amigo que tá no seu servidor. Aí ele me passou o servidor, aí eu falei, pô, eu conheço o canal do cara, eu vou ver se ele topa participar. Aí... Galera, pra mim é super tranquilo participar dessas coisas. Eu tenho o maior prazer em dar moral pra galera que curte o meu conteúdo e ajudar podcast, compartilhar essas paradas. É super de boa, cara, porque eu sou a mesma coisa que vocês, não tem nada demais. Eu só li alguns livros e também sou fã, também entendo como é que é. Também sofro com o YouTube zoando a monetização, rede social ferrando com a cabeça. Então, enquanto eu puder participar desse tipo de coisa, já que meus horários já são um pouco complicados, mas enquanto eu puder achar, eu vou continuar, cara. Por mim, é sempre bom poder participar da comunidade de maneira positiva. Lembrando ao fandom One Piece, né, que acompanhou a conversa até agora, que vai ouvir depois esse podcast lá nas nossas mídias, né, que a respeito do que a gente conversou aqui, né, de tacar a pedra naquele que vai criticar uma obra ou fazer uma crítica construtiva ou destrutiva, enfim, tem que respeitar a opinião do outro, é algo subjetivo, assim como nós respeitamos aqui ouvindo ele, como a gente comentou também, né, esse é o diálogo em si, é a discussão sadia, né, você saber ouvir e saber comentar, né, então que sirva de exemplo para todos vocês aí que realmente possuem essa agressividade em defender tais tópicos de forma agressiva e lá xingando o coleguinha na rede social dele. Então a gente precisa, né, ter esse esclarecimento, né? Nosso objetivo também é esse aqui, de trazer um pouco de visão de que é uma opinião de outra pessoa. Então a gente precisa, às vezes, não concorda, mas respeite o que o outro está falando, né? Acho que esse é o livre-arbítrio de todo mundo, né? Então, mais alguma coisa para falar? Alguém aí? O pessoal que assistiu a gente. Valeu. Mandar um abraço aqui pro pessoal lá do grupo do WhatsApp, né, do Olimpíada da Depressão, na qual, se você quiser participar, não sei como é que os ADMs estão fazendo isso, né, o Gabriel é um, é só pedir lá no Twitter que você pode fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e se divertir com muitas coisas legais. Eventualmente eu posto o link lá no porque você será bem recebido, tá? 10 anos. Bem humorado. Uma coisa que eu sempre quis dizer. Valeu, chat. Agradecer ao chat pela presença. O chat. Obrigado, chat. Tchau, chat. Obrigado pela presença de todos até agora. O pessoal não arredou o pé, realmente fez a pergunta, comentou, curtiu a conversa. Muito obrigado por vocês terem guardado essas 2 horas para estar com a gente aqui, né? Então acho que não tenho mais nada a dizer. Gabriel, esqueci de alguma coisa? Não, é só isso. É só isso mesmo, né? Obrigado mais uma vez, narrador do Narrativando, por estar aqui. Agradecer também a namorada dele que esteve presente aqui com ele até agora, né? Que com certeza teve
foi a grande influência dele que falou chegar até Pois aqui sem agora. ela não ia ter. Não ia Palmas ter pra canal. Bunny, né, galera? Palmas pra Bunny e todo mundo. Se não fosse ela, ele não estaria aqui, né? Brincadeiras à parte, espero que todos tenham uma boa noite. Muito obrigado, narrador, mais uma vez, sendo redundante aí. E até a próxima, galera. E não esqueça de pedir no Twitter lá quem vocês querem aqui, tá? Pra fazer entrevista, acompanhar na Twitch aqui, que a gente pode tentar buscar, né? Vocês vão lá também na rede social da pessoa que quer ser entrevistada aqui. E enche o saco lá, seja entrevistado pelo Depressão, pelo Podglyph e tal, que a gente vai trazer com muito carinho, tá? Então, peço desculpas se a gente cometeu alguma gafe aqui. Obrigado, boa noite a todos. Falou. E é isso. Tchau, galera. Falou. Falou! Falou!